Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O barulho passando, levanta a moçada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. Estamos de volta! Muito boa tarde! Hoje, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, a última quarta-feira do mês, até que enfim tá acabando o mês de agosto. Boa tarde, Cocão! Boa tarde, David Braga! Estamos Mais um de Tijolada, volta. estamos de volta. Hoje, sem a presença do Marcelo Araújo, que está em viagem, deve estar recebendo algum Pix por aí. Recebeu o Pix. Aí ele deu um perdido, sabe? Ele falou assim pra gente, eu chego aí, mas eu acho que ele não chega. E hoje estamos recebendo aqui nesse Tijolada Plus a visita do nosso querido pastor José Melo, da Igreja da Graça. Muito boa tarde, pastor. Oh, que alegria estar aqui, David. Nome bonito, hein? Olha só. Você é chique. Alex Cocão. Boa Que tarde, meu benção. pastor. Tudo bem? Muito obrigado pela O visita. pessoal, o Vitor ali, ó. Vitória, doutor Marcelo aqui. O que manda e desmanda em Silva Jardim. E vamos que vamos, tijolada. Olha, pastor, estamos muito felizes com a sua presença. O senhor fique à vontade. A gente primeiro tem algumas perguntas, né? Para você que está sintonizando agora ao Canal 10, estamos em 17 cidades pelo estado do Rio, estamos na internet, estamos em toda multiplataforma, né, Cocão? O negócio é bom demais. Mas eu queria, antes de mais nada, deixar o microfone aberto para que o senhor diga para a gente como é que está sendo... Eita, me fugiu aqui. Tinha uma pergunta muito boa, mas a internet está maravilhosa que já fugiu. O senhor fica à vontade para dar o seu boa tarde, para dizer se tem algum projeto da igreja, alguma coisa que o senhor esteja realizando aqui, para a gente estar tendo a sua presença. Vamos que vamos. Primeiro, boa tarde, né, aos nossos ouvintes aí que nos assistem. Cabo Frio TV, né? Isso! Que bênção. Canal 10! Canal 10. Veja bem, David, eu cheguei agora em Bacaxá, estou na Igreja da Graça de Bacaxá, Deus me deu essa missão. Olha só. Ali já estou menos de um mês, 25 dias, faz hoje. Recém-chegado. Recém-chegado. Agora eu sou saquarimense. Aí, agora viu? eu sou ali, Olha, você viu que ele falou com tanto orgulho, saquaremense, isso é bom. Olha, David, isso é bom demais. Quando eu vim no primeiro dia, eu vi a placa assim, Cidade Nacional do Surf, capital. Aí eu criei o slogan lá na igreja, sabia? Qual? Agora em Bacaxá tem novo slogan, Alex. Ah, é? Agora venha surfar nas bênçãos de Deus. Muito bom. Outra história. Muito bom. Gostei. E estamos ali começando o trabalho, 25 dias, conhecendo, né? Conhecendo alguns bairros ali, conhecendo o povo em si, a igreja, né? A localidade. É benção, né? Saquarema é imenso. É, bonito. Poxa, lá. E conhecendo pessoas ilustres, né? Ai, que bom. Tem lá o nosso Vitor de Saquarema. Silva Jardim também, né, doutor? O Zelão ali também. O Alex é de lá também. Olha, vai lá na igreja, hein? Não seja crente fujão, não. Tem os crentes fujão? Tem. Eu Tu sou tem meio muito, fujão. tem muito. Eu sou igual o Tem João, muito. né? Tô meio fujão. Mas o pastor, diz pra gente, o senhor tá chegando em Saquarema agora. Isso. O senhor era de onde? O senhor ministrava onde? É uma história meio longa, mas... Não, mas fique à vontade. Eu vim do Rio de Janeiro, aí comprei um imóvel lá em Cabo Frio, em Tamoios. Certo. Aí estou 3 anos lá. E eu fiquei na região ali pertence a Rio das Ostras, na realidade. A região é porque a igreja divide por regiões. Ah, sim. Certo. Saquarema, por exemplo, Bacaxá, pertence à região de Araruama. O líder lá é o pastor Leonardo. Então eu fiquei um tempo em Macaé, em Barra de São João, que faz parte de Casimiro. Né? Isso. E fiquei 3 anos em Rio das Ostras, ali na sede, lá com o pastor Edson. Aí ele me perguntou se eu queria vir para Saquarema, Bacaxá, na mesma hora. Claro! Bacaxá é benção. Venha surfar. Não, e quando a obra chama, né, a gente vai edificando e conhecendo mais pessoas, exatamente como o senhor falou. Né? O senhor estava ali naquele domínio ali, já tirou da zona de conforto, já foi para outro desafio. E assim vai a vida. E assim vai construindo. Imagina, eu fui pensando hoje de manhã, você imagina se o meu líder de finanças quer ir para Saquarema? Vai falar, não, que sabe a coisa, deixa lá. Eu nem ia conhecer vocês. Verdade. Eu não estaria nessa oportunidade aqui pela Cabo Frio TV, Isso. pelo podcast Tijolada, um tema que eu gosto muito, que eu gosto de jogar tijolada no inferno, né? A gente joga e arremessa para acabar com as obras do mal. Gostei, pastor, isso mesmo. Mas aí então, lá aí o senhor tem algum projeto, o senhor é recém-chegado na igreja, né? Como é que tá lá de membros, como é que é a estrutura da igreja lá? A igreja não é tão grande, né? É beirando a rodovia, ali Amaral Peixoto, número 149, né? Pertinho ali daquele posto de GNV, do bombeiro. Sei. Que vem de Araruama para ir Sampaio Corrêa, por exemplo. Isso. É do lado direito. É antes do guichê da 1001.
Eu chego ali com expectativa. Eu cheguei O dizendo ponto lá... ali é bom. Aí eu tenho reuniões diárias e eu disse lá para o povo que eu cheguei lá para fazer de história, para fazer Isso. diferença. Eu falei, Saquarema nunca mais será o mesmo com a minha presença aqui. Amém. Eu falei. Amém. Falei assim, Bacaxá tem que prosperar. A gente conhece as pessoas, vai conhecendo as dificuldades, né? A gente, o doutor Marcelo, que já foi prefeito, sabe as lutas do povo, né? Ele estava até conversando comigo aqui em off. Que bom, né? Ter assim uma prefeitura, por exemplo, a prefeita Saquarema Marcela, né? A Manuela, né? De juntar com a igreja, fazer uma obra social, de ajudar não somente nisso, né? Orações, fazer um evento, vai começar agora o Cine Nazaré, porque também não faz com o povo de Deus, com o povo evangélico, né? Vai expandir. Não, sem dúvida, porque Saquarema é uma cidade muito grande. Muito grande. E uma cidade inchada, né, Cocão? Porque tem tanta gente de fora e as lideranças religiosas, evangélicas, enfim, eu não estou falando de religião, mas é importante ter essa acolhida, porque é uma cidade muito grande, com muitas dificuldades, né? E a palavra de Deus, meu irmão, se você tiver ali um pastor com quem você puder contar, frequentar uma reunião, um culto, que seja, poxa, ajuda e muito, porque as dificuldades são imensas, né, Cocão? A igreja, cara, eu sou nascido e criado na igreja, meu irmão também é pastor. Que legal. A igreja, ela tem um trabalho social por si só, talvez que se juntar a prefeitura, governo do estado e governo federal não realiza. A igreja, por muitas das vezes, ela chega onde ninguém chega. Verdade. Então, por isso a importância de ter as igrejas fincadas na cidade, fazendo o trabalho, a importância de ter um pastor igual o pastor José, que é um cara esclarecido, é um cara ajudador, apesar dele ter chegado há pouco tempo, mas a gente tem as referências, as pessoas falam, então é importante ter esse trabalho para a cidade, entendeu? Já vê pela animação dele, que já chegou com aquela disposição. Lá no meu Como é que é? Bacaxá não será a mesma, é isso? Não, Saquarema nunca mais será o mesmo. Isso aí, tá e vendo? Bacaxá venha surfar Isso a aí. bênção de Deus. Tá ligado aí, você Tá, que está assistindo aí, pessoal? Tá, aí, ó. sim. Então, é a obra social que o Alex está dizendo aqui. O que é obra social? A pessoa acha que é só dar uma cesta básica, pagar uma passagem. Já fizemos, em 25 dias já fizemos isso. Mas é a pessoa prosperar. Isso aí. É a pessoa não se abater. Às vezes, hoje, por exemplo, na reunião que eu dei de manhã, a gente está no processo de campanha, né, que a gente fala campanha, não é campanha política em si, mas uma campanha para o povo fincar, como o Alex disse, é da transformação, de fazer aquilo que era ser diferente agora. Se a pessoa sofria, ela tem que prosperar. Como que ela vai prosperar? Com a palavra de Deus. Com essa comunhão, com essa ajuda, as pessoas têm que vir saber que Deus está ali para ajudar, independente de quem quer ajudar. Deus quer ser o princípio, até domingo eu preguei sobre isso. Deus quer ser o primeiro lugar das pessoas. E às vezes as pessoas não deixam o primeiro lugar para Deus. Pode ter outras coisas na frente. A Bíblia diz, se eu buscar Deus em primeiro lugar, as demais coisas me acrescentam. Então, como é uma função de um pastor, que tem pessoas, até o doutor Marcelo também gosta de pastor lá de Silva, já de amigo lá também, né? Fez um bom trabalho, pesquisei também, né? Foi um dos maiores eleitos de 2012, não foi isso? Foi sim. Ele puxou a ficha do homem. Tem que saber, né? Tem que ter as manhas, né? Como diz o isso outro. aí. Poxa, ele foi ali prestigiado. Independente de partido. Sim. Eu conheci ele aqui hoje, é uma simpatia. Né? Nosso Vitor ali, um homem centrado, está ali pensativo lá. Ele está lá pensativo. O Vitão de Saquarema está aí na área. O Saquarema tem que prosperar, Vitor. E está precisando, né, pastor? Então a igreja está de portas abertas. Essa oportunidade, quando eu conheci o Vitor, né, que foi um prazer conhecê-lo, aí na memória, poxa, não quer participar? Eu falei, uma boa, né? Tem boa audiência no programa, vocês são feras, domínio, conhecimento. Obrigado, pastor. Vocês têm, pelo pouco tempo que eu estou aqui, já assisti vocês têm a manha, vocês conhecem o processo. Fica fácil. O povo está em casa, às vezes fica parado, esperando assim, alguma coisa cair do céu. Não, tem que fazer por onde? Exatamente. Tem que se esforçar, conhecer a verdade, ela vai libertar. Se a pessoa não conhecer a verdade, David, a Bíblia diz, né? Conhecer a verdade, ela liberta. Aí conhecer o quê? Que ela pode vencer, que ela pode mudar a história da vida dela, da casa dela. Tem pessoas passando privações na igreja, passam. Sim. Mas também tem pessoas que são bem-sucedidas. Lá na igreja nós temos empreendedores, temos pessoas com consultório, pessoas de comércio, na igreja, uma igreja pequena, mas tem. Então tem que dar um apoio, uma ajuda espiritual. Hoje mesmo conversando com uma pessoa na igreja, ela tem sonhos, com essa agora artificial, né?
Ela já está com a ideia da sabedoria artificial, né? Já quer botar para ela trabalhar inteligência artificial. A sabedoria, né? A inteligência, né? Como você é capacitado. Sabedoria, né? Por quê? A visão, né? Poxa, posso crescer. Mas aqui é muito comércio. Então, às vezes, a pessoa não vai ver, vai sim. Deus vai lá botar a mão em cima, como bota a mão aqui no podcast, tijolado. Até as pessoas me perguntaram, né, por que tijolada? Tijolado no inferno, né, pastor? Aí, você falou. Eu gostei disso, hein? Gostou? Eu gostei disso. Mas tem que gostar. Por quê? Eu tenho uma obreira que era de Corte, não do Rio de Janeiro, que eu vim do Rio, né? Sim. Ela até, quando eu botei lá para assistir o programa, ela disse, pastor, eu até espero que esse nome tijolado você vai colocar lá. É isso mesmo, eu falei, é tijolado do inferno. É tijolada. É fazer as coisas ruins ficarem boas. É melhorar. Cai por terra isso, né, pastor? Tem que cair por terra. Tijolada no que está errado, pastor. Eu vou estender um pouquinho mais. Vamos adotar isso aí. É desse jeito mesmo. Tem que acertar, poxa. Se a Bíblia é o nosso referencial de vida, vamos seguir. Se eu quero ver vias melhores, David, eu tenho que aplicar aqui a Bíblia, até aqui, ó. Até eu trouxe até um livro para dar para vocês de presente depois. É mesmo? É, claro, tem que abençoar Olha você. só. Vai me convidar aqui pela primeira vez. Olha, eu vou dizer mais, hein? O povo que está assistindo aí pela Cabo Frio TV, pelas redes sociais, né? É a primeira que eu participo de um podcast. Sério, pastor? Viu? Eu tinha que vir para Saquarema, para Bacaxá, para quis participar. Os planos de Deus, né? Plano de Deus. Plano de Deus. E aí vamos com animação, com alegria mesmo. Lá no meu Instagram é Pastor Alegria 30. Porque é Pastor Alegria, já deu para perceber, né? O alto astral aqui. Está visível aí, vocês estão assistindo. Contagiante. O pastor aqui, meu irmão. Mas tem que ser assim. Se não for, para que tristeza, o mundo já está muito abatido. Já. Muita gente... tanto problema e pandemia que passou, Exatamente. Dificuldades políticas que passamos. E vamos vencendo. Vamos em frente. Orando. Até uma palavra de Jeremias. Posso dar uma palavra aqui? Sim, fica à vontade. Quando eu cheguei ali em Saquarema, aí essa palavra, até quando eu fui convidado, ela veio no meu coração. É Jeremias 29:7. Só para o povo de casa ficar sabendo. Porque às vezes a pessoa reclama do lugar. Por que eu vim para cá? Por que Deus mandou para, vamos lá, Boqueirão? Sim. Tem gente que Barra Nova. É tudo distante. Tem membro lá que mora lá na Serra do Mato. Serra do Mato Grosso. Serra do Mato Grosso. Serra do Mato Grosso. Falou que leva 1 hora de ônibus. Isso, eu acredito. Eu falei, caramba, é muita vontade para a igreja. Olha aí. Amém. Amém. Ela reclama às vezes assim, poxa, o ônibus demora, tá chovendo, você quer... Mas aí sabe o que a minha mãe costuma dizer bastante? Desculpa até interromper o senhor. Não, eu estou procurando aqui. Tem gente que reclama, por exemplo, de... eu tenho que ir para a faculdade que é distante. Eu tenho que ir para não sei o quê. Mas chama para ir para um show, para uma festa. Vai até para outro estado. Vai para fora do país, anda 5, 6 horas de carro agora para ouvir a palavra de Deus, ou para fazer algo que de fato seja importante, ou que vai te edificar de alguma forma, não pode ter essas limitações. Não pode nem colocar. Eu costumo dizer um ditado: pintinho que no belisca não sai do ovo. Vai morrer lá dentro. Anotou essa, Cocão? Anotei mais uma. Mais uma para um ditado. Ih, rapaz, meu dente ficou vermelho ali, ó. É lá. É mesmo. Eita, é a tijolada. Sangue nos dentes. Aí, viu? Faz aquele clamor aí, pastor, daqui a pouco. Daqui a pouco. Olha lá, ele vai ler a palavra aqui agora. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é importante para qualquer pessoa que está assistindo. Podcast é bom que pode ver depois. Sim, né? Tranquilo. Sim. Aí vocês vão assistir depois. Aí fica, por que eu vim para Bacaxá? Por que eu vou, sei lá, lugar difícil? Não existe lugar difícil. Olha o que Deus disse para os cativos que foram levados para a Babilônia. Né? No Jeremias 29, versículo 7, diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. O que Deus está dizendo? Você vai para a cidade tal, ora por ela. Deus mandou para Saquarema. O que eu tenho que fazer? Orar por Saquarema. Isso. Eu estou ali num distrito importante, Bacaxá, comércio, poxa, o povo todo abençoado. Eu tenho que orar para a cidade. Sem dúvida. Eu estou aqui em vocês no podcast aqui. Eu tenho que orar por essa cidade, Cabo Frio, orar por onde vocês moram, né? Aqui é Maria, você mora também em Saquarema também? Não, eu sou de Araruama. Eu sou vizinho. É vizinho mesmo, hein? Sararuama, capital do kitesurf. Do kitesurf, exatamente. Eu falei kite, mas é kitesurf. Então, eu tenho que... O pastor está muito ligado, eu gostei do pastor. Tá pastor, meu irmão, ele não brinca não. Tem que estar
está atenado. Eu vou comentando que eu venho com a minha esposa, né? Eu vou e volto, né? Estão indo 70 quilômetros para vir de casa para Saquarema e 70 para voltar. Aí não é bom ver as placas? Sim. Eu gosto. Iguaba Grande. Cidade de todas as idades. Isso. As pessoas nem notam, vai passando e... Verdade. Pô, eu estou passando, eu brinco com a minha esposa, que a gente está passeando tanto. A gente passa por São Pedro da Aldeia, Iguaba. Isso aí. Não pode dizer que não está levando para passear. Olha quantas cidades Quantas você cidades? passou. Verdade. E moramos em Cabo Frio, né? Então aqui, ó, olha só a seriedade da palavra. Procurar a paz da cidade. Se deu meu tomar cachaça, o que eu tenho que procurar ali? A paz. Sim. Não quero complicação de ninguém, quero orar para todo mundo prosperar. Porque o povo prosperando, Alex, tu tem as mães, tu tem o irmão, poxa, a igreja prospera. Sim. Sem dúvida. A cidade prospera. Imagine empreendedores botando comércio, um incentivo da prefeitura, né? Até um bom ali ele não deve vir mais candidato a prefeito, né? Os prefeitos, por que não botam um centro entregado para autistas? Precisa. Precisa, nunca tem tanto caso, está descaso por aí. Alô, Prefeitura de Saquarema e toda a região. Fica aí, ó, essa ideia do pastor, excelente ideia. Porque o tratamento de um autista é caro. Muito. É caríssimo. Exames, então, nem se fala. Então, pensando, imagina, mas eu não vou ganhar voto. Ora pela cidade. Por que não tem? Esse deveria ser o princípio, né, pastor? Eu costumo até dizer, o nosso programa aqui a gente recebe muitos políticos, né? E eu digo o seguinte, independente se seja o lado A ou B, oposição ou governo, eu acho que todo mundo tem que torcer pela cidade sempre. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você está se prejudicando, se sabotando. É verdade. Você tem essa inteligência que Deus lhe deu mesmo. É isso mesmo. Eu não quero saber se é o A, se é o B. Pergunta assim, o que você gosta? Eu gosto do fulano, do partido A. Eu gosto de ver a pessoa feliz. Se eu ver o Victor feliz, se eu ver você feliz, se eu ver o Alex feliz, o Marcelo não está aqui, mas eu fico feliz também. Estou prosperando, estou lá abrindo negócios, estou fazendo cooperativa, sei lá, tantas ideias, né? Poxa, não é bom? Estava falando na obra que foi feita em Araruama, do Neymar lá, que está dando problema, mas vai lá, fizeram uma coisa bonita. Sim. Passo por lá, vejo, coisa bonita. É uma orla enorme. Exatamente. Então, Deus disse, eu tenho que orar pela cidade, para onde vos desterrei, no caso não é nosso, ele foi levado cativo. E orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Se eu oro por Saquarema, Bacaxá em si, Bacaxá, né? Aí olha ali, se aquela cidade tem paz, eu tenho paz. Se eu me der bem com os vizinhos, com os comerciantes, eles vão me respeitar. Independente se eu sou pastor, se eu sou ditador. Não, o pastor só ensina. Eu cheguei e falei, pessoal, a função de um pastor é ensinar. Te ensinando, você aprende. Agora, cabe a você aprender. Isso. Eu sou formado em administração de empresa. Eu vi muito isso, eu comento nas igrejas. Às vezes a pessoa não quer nem assistir a aula, sai fora. Não vai aprender. Não vai aprender. Verdade. Mas se ficar firme, perseverante, vai aprender. Aí eu começo a orar. Oro para o Saquarema. Eu chego, poxa, estou falando aqui diante de Deus. Eu chego entrando ali, passando para Araruama para chegar em Saquarema, eu falo, que cidade feliz. Porque eu estou chegando em Saquarema. Deus me colocou ali. Então eu quero ver o povo feliz. As 17 cidades, né? Isso. Tem audiência. Poxa, que grande audiência. E isso pode, compartilhando, você vai chegar no Brasil inteiro. Estamos também, tem as listas de PTV, né? Que a gente está aí. Exatamente. Incalculável, graças a Deus. Eu não comando, E a internet, né? Que acaba sendo para o mundo inteiro. É verdade. Eu costumo dizer que é ao vivo para todo o planeta. E já tem gente perguntando aqui, pastor, quais são os dias dos cultos para fazer uma É visita. importante a agenda da igreja. Vamos lá. A princípio, como eu estou chegando agora, temos cultos quarta, sexta e domingo. Hoje, quarta-feira, já tivemos um culto de 8 horas. Agora tem 19 horas. Ali na Avenida Amaral Peixoto, 149. Eles dizem quilômetro 71, né? Eu vi uma plaquinha lá do lado da igreja, 71999. Então está quase 72, né? Mas fala 71, mas quase 72, né? Mas ali perto, o Viena Autopeça, pertinho ali da moto, ali da Honda Moto, pertinho do guichê. Então tem o culto quarta, sexta, vem domingo. Domingo é o dia do povo se fortalecer. Eu botei lá o tema que domingo é conhecimento e verdade. Pessoa conhecendo, verdade não, conhecimento e poder. Eu botei, até no Instagram da igreja, IGD Bacaxá. Então eu vou no culto, independente de religião. Lá pode ser
ateu, pode ser... As portas estão abertas, né, aberto. pastor? Vão lá aprender. Independente de classe, independente de cor. Aí, vamos lá, vai para o culto, como essa pessoa perguntou aí. Domingo, 8 horas da manhã. Chega cedinho, né? Eu costumo chegar cedo da igreja. Não, mas, desculpa, domingo, 8 da manhã, é o culto já ou é a escola bíblica? Não, lá é... Culto. Já é o culto? Nós, manhã e à tem noite. igreja que tem escola bíblica. Eu costumo dizer que nós, no próprio culto, já temos uma escola bíblica para dar para o povo. Entendi. Aí tem as crianças que ficam lá com a tia da escolinha. certo. Também ensina também. Mas ali é o culto mesmo. Eu mesmo abro, eu mesmo oro, eu mesmo determino, eu mesmo fecho o culto. Pô, que bom. Aí eu com a minha esposa, lógico, né? Com a Pô, equipe. então é uma agenda, são 2 cultos na quarta, Isso, na sexta. 2 na sexta E e dois no 2 no domingo. E eu digo de antemão que os maiores cultos é de manhã. Sim. O pessoal gosta de chegar de manhã. Eu até estava comentando, não sei se foi com o Vitor agora há pouco, tem uma dificuldade, o povo ir à noite à igreja ali no Bacaxá, não sei se é um... Não, Se é por se conta de transporte É. público, É. talvez a insegurança, É. tem vários fatores, Alô, de fato. prefeita! Alô, Vai. prefeita! Tem uma empresa de ônibus lá, maldita, pastor, só falando assim, chamada Rio Lagos, que eu até entrei Ela no passa Ministério... vazio para lá e para cá. Eu entrei no Ministério Público contra eles e já não tinha ônibus. Aí agora, coisa de um mês e meio atrás, eles soltaram novos horários e principalmente domingo não tem ônibus. Só tem ônibus Bacaxá, Sampaio Corrêa, Bacaxá. É uma das coisas que Saquarema vem se arrastando que tem que mudar. Então, talvez seja por isso que Limita muito. né? domingo à noite as pessoas, né? Então você vê aí, ó, mais um dos impactos, né, sobre essa deficiência do transporte público. Quer dizer, dificulta o acesso à pessoa, às vezes, para o lado espiritual, que está indo procurar um conforto, uma ajuda numa igreja, também não consegue por conta disso. Fica limitado, Exatamente. né? Às vezes é distante. É. A pessoa ir a pé, Como o senhor falou, só tem um membro lá da Serra do Mato Grosso. É longe. ela e o marido. É coisa de 40, Mais de uma- 50 minutos de Foi ônibus. quase uma hora, né? É, então. E não tem ônibus Eu também. tenho um membro também de Sampaio Corrêa. É aí. É ônibus de Serra do Mato Grosso, é ônibus de hora em hora. Ah. Ou a pessoa vai para Sampaio Correia, que é uns 20 minutos de 20 lá, minutos, né? para poder pegar outro ônibus. E tem que saber, e será que já consertaram aquela ponte lá, Cocão? De Sampaio Correia? É. Tá me Não consertou interditando? nada. Não consertou a ponte ainda. Tá Só bem, tá. Jesus, pastor. Só Jesus Aí, nisso aí, então, ó. então, A palavra, pra- olha a pro palavra, governo do tem que estado. orar pela cidade. Tem que orar pela cidade. Verdade. Não é só ficar focando só no centro de Saquarema, que é bonito, poxa. Sim, sim. Poxa, ali é. Aquelas praias ali, a lagoa ali é maravilhosa. E tu sabe como é que surgiu o nome Saquarema? Não, senhor. Que isso? Não sei, ué. O pastor da Igreja da Graça também é cultura. Viu? Então me ensine, por favor, pastor. Porque antigamente era Socorrema. Isso. Porque o Socorro eram as aves que andavam pela lagoa. Eram multidões. Tipo um pássaro, né? Pássaro. Então era Socorro, era o nome das aves, né? Eram tantas, aí com o tempo foi Socorrema, Socorrema. Pô, Aí virou Saquarema. olha só aí, aprendi. Essa eu não sabia. vendo? Eu sei de Araruama, lá do Vizinho- Tupi-Guarani, das vizinho, Araras. anos. Das Araras, Araruama, É. né, que é o bebedouro das Araras. É verdade. Agora essa eu não sabia. Muito obrigado. Olha só. O pastor. Ô Cocão, eu queria falar com você e com o pastor o seguinte. Hoje a gente está com o horário um pouco corrido, né? Queria agradecer a presença do pastor, dizer aqui que ele está com os microfones abertos para dizer suas considerações, deixar as redes sociais dele, do pastor Isso aí. e da igreja. Vamos reforçar mais uma vez a agenda da igreja para você que está nos assistindo, quiser ir lá fazer uma visita ao pastor, à Igreja da Graça de Saquarema, de Bacaxá, né, que vai estar de portas abertas para te receber. Pastor, os microfones são seus. Vou levar para casa. Opa! Viu? Não, tô brincando. Você que está aí assistindo, pare dessa mania de não anotar. Não, tá aqui, tá aqui. Ah, esquece. Aí esquece. Ó, rodovia Rodovia. Governador Amaral Peixoto, né? Isso. Na realidade é Hernani Amaral Peixoto, né? O pessoal Exatamente. engole o Hernani, né? Mas rodovia Amaral Peixoto é 149. Pertinho do guichê da 1001 ali. Ali, como diz o Cocão, ali também em frente tem um ponto ali, o 460, que é Bacaxá, Cabo Frio. Isso aí. Bacaxá, Frente Cabo Frio. ponta, o conhecido como ponto da van, em Isso mesmo. Bacaxá. Tem as mãos também lá. É. Tem que ter as manhas, hein? Então, ó, hoje, quarta-feira, por exemplo, já tivemos culto 8 horas da manhã. O próximo de hoje é 19 horas. Sexta-feira, Daqui a 8 horas da pouquinho. manhã de manhã. 8 horas. Aí de noite, 19 horas. Domingo é que eu convido todo mundo, porque convido. Domingo é da família, né? Os católicos Isso. vão para missa. Os espíritas vão lá
pro ritual deles, que é respeitado, Sim, tudo claro. é respeitado. E nós temos o culto de um povo de Deus e na igreja. Então não adianta ficar só, aquele lugar ali é longe. Não, tem condução. Se quiser, vai. Você está me conhecendo agora, vai ser um prazer te receber na igreja. Se você quiser anotar em minhas redes sociais, poxa, redes sociais. Sabendo um detalhe, o tempo está curto, porque no final do ano, na virada, eu falei, não vou ter rede social não, vou acabar, não vou mais ter Instagram, Facebook. Aí Deus muda tudo, né? Eu falei, tem que ativar tudo de novo. Ativa tudo. Os planos de Deus são muitos mistérios, pastor. Você Vamos lá. sabe como é que é. A gente desconhece mesmo. É. O vento sopra, daqui a pouco não estou mais aqui, eu estou em outro lugar, mas agora que eu gostei aqui, espero que me convide mais vezes. Não, já está Vamos lá, hein? convidado. Ó, no Instagram, o Instagram da igreja IIGD, quer dizer, Igreja Internacional da Graça de Deus, IIGD, espaço Bacaxá. Você entra lá, vai ter todos os horários lá, vai ter lá as postagens que eu faço, os cultos, as reuniões, uma palavra. O meu pessoal, meu Instagram pessoal, que você pode criticar. Já coloquei na tela aí, pastor. Ah lá. IIGD. Não tem o Espaço, underline, não. tem Sem underline. Sem Tem underline, underline. então. É Tira só ali. espaço Bacaxá. Passa o limitador ali. Tá, vou consertar aqui. Isso. Não, Não, agora isso, Pô, viu? isso aqui é o David, amigo. Não é qualquer um, não, hein? É rápido demais. É a O meu- inteligência artificial, viu? Ele fala, Essa vai. aí é. Legal. O meu Instagram é Pastor Alegria 30. Tudo junto. Ah lá. @ Pastor Alegria 30. Olha lá. Pastor Alegria. Pô, tá bonito, hein? É, O olha lá. 30 ali é um mistério. É o dia que eu nasci, dia 30. Ah, Aí, pastor, para ficar De que diferente. mês, né? pastor? Abril. Ah, 30 então de já abril. passou. Já passou. Hoje é 30 de agosto. Viu? Viu? Hoje é dia 30. 30, ó, 30, Pastor Alegria 30. É aí. Só? Tá ligado? Tá anotando aí? Eu tô aqui porque o monitor tá aqui. E o meu do Facebook é meu nome mesmo, José Roberto Lessa de Melo. Ficar inventando história, eu fazer um nega. É o meu nome. Eu me conheço pelo meu nome. Então é José Roberto Lessa de Melo, vai lá no Facebook, eu vou te adicionar no Instagram, você pode ir lá me seguir, segue a página do Vitor, do Dr. Marcelo, segue a página do David, do Alex Cocão. O Alex Cocão, eu vi lá, ele é flamenguista. Tá mais do que abençoado. Mora em Saquarema, flamenguista. Aí, saudações rubro-negras. Vamos da vida. Viu que Mas, bacana? vamos lá. Facebook, meu nome completo, José Roberto Lessa de Melo com 2 L's, Lessa com 2 S's. Instagram, Pastor Alegria 30 e o da igreja IGD Bacaxá. Foi bom estar com vocês, amigo. E não desligue não, hein, que tem mais coisas boas vindo por aí. É tijolada! Esse pastor é bom demais. Pastor, muito obrigado pela presença. Né? Aguardamos o senhor aqui numa próxima visita. Vamos agendar já o seu retorno. Ô, que alegria. E a gente vai começar aqui o Tijolada de hoje. Está muito dinâmico. Mas a gente vai chamar já o nosso querido amigo Marcelo Zelão, diretamente de Silva Jardim. Rapaz, o programa tá chique demais. Teve o pastor, tem o Zelão. É ou não é, Cocão? Como você diz, só convidado de garbo e elegância. De altíssimo garbo e elegância. É isso. Esse manda em Silva Jardim. Viu? Ô, Cocão, a gente tem alguma pauta aí? Eu vi um negócio aqui no nosso grupo. Tu quer destrinchar aí enquanto eu vou agilizar uma situação aqui? Sobre Saquarema? Isso. Rapaz, isso aconteceu ontem, uma questão até um pouco curiosa. Eu vou deixar a bola contigo que eu vou agilizar aqui. Um vereador. Pega o Aqui, livro aí, ó. aqui, ó, antes disso, olha lá. Aí, Alex. O livro lá. Ó o livro. Agradecer pastor- aqui ao pastor, Como Muito tomar posse da benção. ao Amém. missionário atrás. Aí eu trouxe aqui, pro Marcelo, mas ele não tá aí hoje aí. Aí, ó. Marcelo. O Marcelo tá acompanhando a gente aqui online. Marcelo ó. Araújo. Esse livro aqui é um dos mais lidos da Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares, ó. E o David já conheceu o missionário pessoalmente. Sim, Olha, missionário, é o gente David boa aqui, demais, ó. Um abraço pro senhor missionário. Isso aqui eu vou dar pro meu amigo David Alexandre lá. Transformando a maldição em bênção. Aí. O doutor ali, poxa, eu esqueci do doutor ali, mas. Doutor, Na próxima. na próxima eu venho Pastor. comigo. Vem comigo, hein? Aqui, ó. Eu divido com o Marcelo. Depois o senhor me entrega. Não. Esse daqui a não, gente esse tá, aqui eu não a vou. gente tá mais perto. A gente tá mais perto em Saquarema. Esse aqui é meu. Agora, ô Cocão, segue a Mas pauta eu botei de... o nome. Segue a pauta de Saquarema aí que eu já volto, Cocão. Rapaz, o que acontece? Ontem, um vereador chamado Eduardo, eu até conheço, ele apresentou uma indicação na Câmara lá de Vereadores, pedindo à prefeita para criar
uma pista de patinação no gelo para fazer para esporte, né? De patinação no gelo, lá no campo da aviação. E isso está dando uma repercussão muito grande lá na cidade, porque Saquarema é conhecida como a capital do surf. Saquarema é uma cidade praiana, e não só Saquarema, né? É a cidade da região dos lagos. E aí isso está dando um burburinho lá, porque ele pediu para poder... essa indicação para poder criar uma pista de patinação no gelo. Que isso, hein? Em Saquarema. Eu acho que, Eduardo, pô, você é meu amigo, você sabe que eu gosto de você, mas eu acho que você tá com a cabeça lá em... Ele tá na em Frozen, Londres, no Frozen, na Antártida, porque, meu irmão, para criar uma pista de patinação no gelo em Saquarema... Pô, meu irmão, aí fica difícil, hein? Alô, Eduardo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ô, Cocão, eu vou aproveitar que já está aqui nos nossos estúdios o nosso querido amigo Marcelo Zelão. Muitos se conhecem. Rapaz, o Zelão, uma das grandes lideranças políticas de Silva Jardim, tem uma história aí em todo o estado do Rio de Janeiro. Ficou muito conhecido como prefeito de Silva Jardim também, né? Dirigente de partido. Tem muita história para contar. Muito boa tarde, Zelão. Boa tarde para você, David. Boa tarde, Cocão. Boa tarde, irmão. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, para a gente poder conversar sobre várias coisas, vários assuntos. E é importante, né? Importante. Esse espaço que você está abrindo para mim aqui é muito importante. Te agradeço muito. Agradeço muito ao Canal 10, nesse espaço aqui, ao Tijolada, que Olha é o nome... só. Pô, é um nome muito sugestivo, cara, né? essa foto desse caminhão virado com esse monte de tijolo caído é sensacional. Assim, é muita tijolada, né? Ou se é. Ô, Zelão, já queria começar. A gente Sim. tem muita história. O Zelão tem muita história para contar, muitas realizações, né? O Zelão, como a liderança que é, meu irmão, é muita coisa boa que ele já fez, ou que ele está envolvido. Mas também tem a questão política de Silva Jardim, que é uma novela à parte. Né? A gente estava até falando em off aqui, que é a cidade que mais tem eleição atemporânea do estado, do país, se bobear. É verdade, é verdade. Silva Jardim teve 3 eleições no período de 1 ano e meio, mais ou menos. Caramba. 3 eleições para prefeito. 3? 3. Caramba. E enquanto tudo num ano é o quê? A cada 3 meses teve uma. Eu vou te dizer direitinho como é que foi. Foi uma em março, outra em novembro e outra em setembro. Jesus amado. Meu Jesus. Que salseiro pra cidade. Fora, nesse meio tempo, uma eleição para presidente da Câmara no final de novembro de 2019, eu acho que sim, início de dezembro, que quem fosse eleito presidente da Câmara seria o prefeito. seria o prefeito. E depois, em janeiro de 2021, quem fosse eleito presidente da Câmara seria o prefeito. Então a gente pode contar as 5 eleições para prefeito. Meu Jesus. Rapaz, ô Silva Jardim, eu gosto tanto de Silva Jardim, tem tanto amigo lá, 2 mas anos. que confusão, hein? Em 2 anos. Que confusão. Como é que a cidade vai para frente dessa forma? Difícil. Eu acho que agora a gente está tendo um pouquinho mais de... não apoiei a atual prefeita, sabe? Fui oposição, tanto na candidatura do Jaime em novembro, eu apoiei o André e depois apoiei o Juninho e não apoiei a Mayra nem o Jaime, mas agora eu acho que a gente está tendo um pouquinho mais de estabilidade, Sim. o que é fundamental. Eu torço para que a Mayra leve seu governo até o final, até o último dia, que a gente volte a ter esse Silva Jardim, né? Porque é importante. Imagina, você não sabe quem vai ser o próximo prefeito amanhã. E agora, pelo que me parece, eu não vejo problema nenhum nesse sentido. Acho que não vamos. Por enquanto, não. Acho que não teremos outra eleição. Não vejo condição de ter outra eleição. Agora só mesmo em 2024. Poxa. Mas assim, O povo agradece. mas Silva assim, Jardim. Silva Jardim criou até um especialista em eleição. Eu tive um tio que foi prefeito de Silva Jardim há muito tempo. Foi prefeito 2 vezes, Orlando Pedro Xavier. E eu tenho um primo que é filho dele que falou o seguinte: Marcelo, ó, meu pai foi embora daqui, eu voltei, mas eu não consigo. O cara que entender eleição em Silva Jardim, política em Silva Jardim, ele entende qualquer lugar do mundo. É verdade. Porque o que acontece aqui, você vê, 5 eleições para prefeito, 2 indiretas e 3 diretas em 2 anos, é muita coisa, né? Com certeza. Acho que a gente não viu isso em outro lugar da Não. região. Não, viu. não. Não viu. Aí, desafio você, querido amigo telespectador, internauta, se você souber de algum caso atípico
como disse o Jardim, deixei nos comentários. Que é quase impossível, né, Zelão? Quase impossível. Rapaz, quase impossível. é aquela brincadeira. A cada 3 pode pedir música no Fantástico. Se for assim, já pediu umas 10 músicas. Rapaz, e Jardim. tem outras histórias também mais complicadas de eleição também, nesse mesmo período. Teve um partido com, se eu não me engano, com 3 vereadores de mandato e a vice-prefeita, que seria candidata a vice-prefeita, não conseguiu concorrer. Não tinha documentação. A documentação não estava em dia. Meu Jesus. Não tinha diretório municipal. O partido não tinha diretório municipal composto. Então não conseguiu. Então aí você já tirou 3 vereadores e a vice, que ia ser candidata a vice com o Jaime. A Marcelene. Depois você teve um outro partido que, se eu não me engano, elegeu 4 vereadores e também não conseguiu entrar. E depois mais 3 vereadores foram cassados por causa de um problema de cota feminina no partido. Meu Jesus. Tudo isso na mesma eleição. Me desculpa, seu Jardim, mas tem que rir pra não chorar. Tudo isso na mesma eleição. Caraca, é muita confusão, é muita nova. Como é que é? É muito caldo pra essa manga. E o povo sofre, né, cara? O povo sofre que fica aquela coisa. Pois é, vou Cocão. votar em quem agora? Quem é o prefeito agora? Quem não é? Exatamente. E vai misturando. Exatamente. Agora imagina só, dá para fazer um documentário, não dá? Dá. Merece um Pô, documentário. vocês estão aí na imprensa, acho que Merece é uma um boa história, né? documentário. Merece. Eu vou aproveitar aqui a presença do Zelão. Eu sei que você está participando de um podcast lá em cima em Rio Bonito, Zelão. Estou participando do podcast. Começou na semana passada. Qual é o nome do podcast? Tá na pauta. Tá na pauta. Tá na pauta. E quais os dias lá? Eu tenho acompanhado, eu tô de olho nos stories do Zelão, só vejo lá. Já tem convidado pra caramba, o negócio tá fluindo. Inclusive, hoje eles estão gravando um episódio, mas eu não vou estar, né? Porque eu tô aqui. Sim. E também tô de férias, né? Uma semana de férias, mereço, né? Merece. Pô, logo depois da estreia, o segundo episódio você já tira férias. Mas bom, não, pô, tá bom. Porque eu sou servidor da Receita Federal e eu tô de férias, né? Vou tirar uma semana, porque amanhã é meu aniversário. Olha Aí tem que só. aproveitar, né? Pô, Zela, se tu me fala, eu ia trazer um bolo. Pô, não faz isso não. Alô, produção. Alô, Marcos. produção. Aquele Ó. bolo improvisado. Ó, Mas é só amanhã, cara. Dizem que dá sorte. Não dá sorte. Não dá sorte comemorar antes, né? eu sei, mas é que pra gordo, qualquer desculpa pra comer é desculpa. Ah, eu sei disso, é bom demais. Qualquer né? coisa eu já tô pedindo aqui. É bom demais, é bom, muito bom. Eu gostei. Como é que é? Tá na pauta, Tá na toda pauta. quarta-feira lá em cima? Acho que de repente a gente, não, essa semana não vai começar a ser ao vivo, não. A gente vai começar a fazer ao vivo depois da 3º ou 4º episódio. Enfim, é um programa que vai tratar das coisas locais, mas que também vão ter. A gente vai analisar as notícias do dia, nacionais, estaduais, tudo que tiver. Bacana. Enfim, vai ser uma grande conversa de amigos em torno de uma mesa que vai ser gravada. Só isso. Não, bacana, eu já tenho visto lá e desejamos aqui todo sucesso. Um abraço pra toda a equipe aí do Tá na Pauta. Vi o cenário bonito demais, o negócio é chique lá. Não, ficou bacana, cara. Ficou, eu me senti ficou. importante, sabia? Eu falei assim, caramba, olha. O negócio é chique demais. Pois A gente aqui tá com esses equipamentos que eu arrematei no leilão da TV Al Jazeera. Pô, Aí a gente para que aqui tá muito bom, a qualidade das câmeras. E de mais a mais, assim, os equipamentos aqui são ótimos, o estúdio é maravilhoso, bem melhor do que o nosso lá, que é improvisado. Não fala assim, não. É assim, mas, pô, o importante é o a gente conteúdo, né? comunicar. É O conteúdo verdade, que verdade. sai aqui desse programa, isso que é fundamental. Verdade. As discussões que tem aqui são muito importantes para a região. Eu tenho acompanhado, né? Eu acho que é importante entender e saber do poder que vocês têm e dos assuntos que são tratados aqui, né? Que muitas vezes são tratados assuntos que incomodam. Porque eu já estive no poder. Sim. Eu já fui prefeito. Eu sei que quando você senta naquela cadeira não é bom. Nenhuma crítica é boa, nenhuma cobrança é boa. Você vira vidraça, né? E assim, você está cercado de um monte de gente, só dá tapinha nas suas costas e fala que está tudo bem. A gente precisa de alguém que te mostre a verdade. E é o papel que vocês cumprem aqui. Sim. Mostrar que nem sempre está tudo bem. Nem sempre ter dinheiro, nem sempre ter estrutura, nem sempre ter condições, quer dizer que as coisas são feitas direito. Então vocês trazem. Quer dizer, vocês são a voz da população. Vocês que escutam o que a população diz. Porque quando a gente está lá sentado nessa cadeira, você está cercado. Né? O povo realmente não consegue chegar perto de você. E aqui não. Te blindam, né? Aqui não, você todo dia dele, você deve receber no seu celular um monte de mensagens dizendo, ó, Só está Jesus. acontecendo isso. Você também, né, Cocão? Pipoca Toda hora, de tudo toda capelado. hora. Toda hora, né? Então, é isso, É, cara. tem a parte boa, mas também tem essas questões que a gente precisa comunicar. Se eu não me engano, era São Agostinho que dizia uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me adulam porque me corrompem. Olha só. É Santo Agostinho, sim, que falava isso.
Eu Eu gostei dessa, prefiro hein? os que me criticam porque me Até corrigem. anotar essa. É. E dos que me adulam porque me corrompem. Ó, fica com essa aí, tijolada. Olha só que negócio bacana. Acho que é uma boa tijolada. Pô, né? essa é a tijolada. Ô Zelão, eu queria aproveitar, na semana passada, se eu não me engano, eu até citei você aqui pelo seguinte, tá não vou dizer que é moda, né, mas popularizou tanto essas questões das moedas sociais por toda a região. Em Búzios tem, em Saquarema tem, e eu cheguei e falei aqui, rapaz, a gente tem que falar com o Zelão e a cidade de Silva Jardim, que implementou isso há, sei lá, 12, 13 anos atrás. Você no pioneirismo total da moeda social, que era o Capivari. Exatamente. Eu lembro que eu fui Capivari. até lá, o lançamento do Capivari, e eu falei assim, rapaz, hoje em dia tá tudo tão fácil, isso e aquilo, com uma ideia que Silva Jardim e o prefeito Zelão implementou lá atrás. Conta pra gente um pouquinho dessa história e qual a tua visão do que se tornou hoje. Sim. A ideia do Capivari ela é baseada num cara que ganhou um prêmio Nobel da Paz há algum tempo atrás, chamado Mohamed Yunus, que é de Bangladesh, e ele combateu a pobreza com investimento numa economia solidária. E eu copiei um projeto, não copiei porque foi uma parceria com o Banco Palmas, lá do Ceará. Uhum. Então nós fizemos uma parceria e implementamos a moeda em Silva Jardim. Mas assim, o que o Yunus diz em resumo? Que não existe economia pobre, existe economia sem moeda, sem poupança local. O que acontece? Por mais pobre que seja o lugar, você vai ter gente que vai ganhar um salário, que vai receber, que vai ter ou alguma assistência social, como Bolsa Família, e essas outras bolsas que nós vemos aí nos municípios em questão. O problema é que esse dinheiro nunca é gasto na própria comunidade. Isso. Ele é gasto fora. Então, o que acontece? Você retira da sua economia uma parcela grande dela que não retorna. Então, essa economia se torna pobre. A moeda social ela tem esse sentido de fazer com que aumente o consumo local, com que as pessoas consumam ali. Então, quando você gasta no comércio local, quando você compra na sua cidade, quando você faz as coisas no seu bairro, você fortalece ele. Você cria mais emprego, você cria mais renda, você cria mais desenvolvimento. E isso é fundamental. E o que acontece? O que eu vi em Silva Jardim? Eu via que todo mundo saía para comprar fora. Isso. Os funcionários da prefeitura recebiam um pagamento e Rio Bonito, ou Araruama. E a economia local cada vez mais empobrecendo. Nós resolvemos criar essa moeda. E, além de todo um programa de economia solidária junto. Financiamento de pequenos negócios. Nós fizemos a parceria com o Sebrae e com o Banco Palmas. Nós identificamos toda a economia local, quais os hubs de crescimento que a gente podia fazer, o que a gente podia emprestar. Tinha empréstimo no Capivari, empréstimo para montagem de novos pequenos negócios. Sim. E tinha empréstimo para consumo também. E esse para consumo, o que acontecia? A pessoa consumia no mercado local. E para investimento, se fosse alguma coisa que tivesse na cidade, vamos dizer, eu quero abrir um salão de beleza. Pô, mas aqui em Silva Jardim você vende os insumos. Por exemplo, aqui tem quem vende shampoo, tem quem vende creme, enfim, estou citando porque não é a minha área. Sim. Acho que dá para ver que eu não frequento muito salão de beleza. Mas vamos dizer que alguns insumos você tem lá. Essa parte dos insumos você receberia em Capivari, então você teria que comprar na cidade. Isso. A outra parte, o que não tivesse na cidade, você receberia em real. Aí sim você compraria fora. Essa é a ideia. Além de você criar uma identidade, porque a moeda local também traz isso, né? Por que Capivari? Porque é o antigo nome de Silva Jardim. Antes de ser Silva Jardim era Capivari. E é o nome de um rio também que corta a cidade. Então você cria essa identidade, você cria um pertencimento ao local. E o nosso, na época, não era em cartão. Hoje nas cidades todas são em cartões. Era uma cédulazinha. Era uma cédula, sim. Eu acho que eu devo ter guardado, eu acho que tinha uma guardada. Dei mole, poderia ter trazido hoje. Eu entendo até a dificuldade hoje em dia de você trabalhar com cédula, com cartão é bem mais simples, mais fácil, mas a cédula ela tem uma vantagem, porque quem recebe tem que gastá-la de novo. Você pode ir no banco, você podia ir no banco lá e trocar por real, mas era mais fácil. E uma parceria que a gente fez com vários comércios locais é que eles ofereciam um desconto para quem comprava em Capivari.
Pô, que maneiro. Então todo mundo ganhava. Estimulava a gastar. Exato, era um ganha-ganha. Não, Ganha quem vende, ganha quem e a gente compra. tá falando disso de uma realidade, aquilo foi o quê? 2011? Sim, 2011. 2010 para 2011. Poxa, há 13 anos atrás, quer dizer, já tinha todo esse projeto, todo esse cuidado social, né? E agora me diz, ô Zelão, qual a tua visão do que você está vendo que se tornou hoje? Que Búzios tem, Saquarema tem, se eu não me engano tem uma outra cidade aqui da nossa área de cobertura também tem. Iguaba já tem também. Né? No que se tornou, que agora, bem como falamos, já é digital. Sim. Né? Mas e essa acolhida de um projetozinho que você começou lá atrás, ver que a galera está adotando isso só agora, 13 anos depois? Eu acho muito legal. Eu acho muito bom. Eu acho muito interessante a moeda social. Maricá, que adotou logo depois de mim, assim, meses de distância, mas Maricá a gente tinha a mesma fundamentação Sim. teórica e prática, né? Só que Maricá já adotou com cartão direto. É fundamental. Mas é fundamental desenvolver outras coisas. Por exemplo, em Silva Jardim, Maricá, nós tínhamos um banco de fomento à economia solidária, junto com a moeda social. Você entendeu? Porque só a moeda é muito pouco. Eu considerava, e considero ainda, a moeda como um chamariz, uma coisa que vai chamar a atenção para vários projetos que vêm junto. Você mesmo, David, estava me falando que você viu em Maricá na época da pandemia várias ações sociais sendo feitas através do Banco Mumbuca, da moeda social. Isso. E Niterói também. A moeda social de Niterói também fez várias ações sociais de combate à fome, à miséria durante a pandemia. Isso é fundamental. Essa inserção é fundamental. Só criar moeda, porque quase sempre a moeda é criada como uma forma de você dar uma bolsa de auxílio como se fosse um Bolsa Família local. Sensacional, cara. Acho que toda cidade tem que fazer isso. Acho que a fome talvez seja o maior problema que esse país enfrenta. Então, qualquer ação contra a fome ela é fundamental. Agora, a gente pode ultrapassar isso também, que é com o banco, que é com as ações sociais que podem vir juntas e também com ações de fomento à economia solidária. Isso é muito legal. Eu tenho amigos aqui, por exemplo, tem uma menina, por isso que eu estou falando cabeleireira, que ela montou o salão dela, fez tudo com recurso do Capivari. E paga em dia. Você sabe qual a taxa de inadimplência que a gente tinha no banco nesse empréstimo? Não. 0,02%. Caramba. Sabe por quê, Porque cara? o povo acreditou. Não, projeto não, David, bom. eu penso até nisso também, mas eu penso que pobre paga. Verdade. Porque a única coisa que o Isso é pobre verdade. tem na vida é o crédito. Quando ele pede o crédito, Verdade. ele perde tudo. E ali, cara, não tinha como. O cara pagava. E a taxa de juros muito mais em conta. Porque o banco não precisava dar lucro. Ele tinha só que se manter. Lucro é para outros bancos. O banco comunitário não tem essa necessidade. Ele tem a necessidade de se manter. E de emprestar de novo para outras pessoas. Agora, a inadimplência nenhuma. Nenhuma. Poxa, que bacana, para você ver, né? Agora, ô Zelão, a gente tem tanto assunto aqui para tratar. Lembrando aqui também que eu estou citando mais pela minha experiência pessoal, né? Que eu frequento muito Silva Jardim, frequentei bastante durante o tempo que você estava à frente da prefeitura lá. Eu lembro do protagonismo de Silva Jardim naquela época lá, referente ao manancial da Lagoa de Turnaíba, daquele consórcio Lago São João. Sim. Eu acho que eu cheguei aí lá umas 2 vezes, lá quando vocês estavam de frente. Se eu não me engano, eram vocês ou se era a prefeitura de Araruama, que era a presidência do consórcio. Mas eu lembro ali, que é esse manancial que é compartilhado, Araruama, Silva Jardim, aquilo ali é o verdadeiro... Como é que é o pote de ouro, né, Cocão? Aquilo ali é maravilhoso. E hoje em dia a gente já não se vê mais, já perdeu aquele protagonismo, aquele cuidado que tinha lá atrás, né? Como é que você vê esse... Não vou falar que é abandono, mas esse esquecimento ali, que vocês são um ponto estratégico, detentores daquilo ali que é um pote de ouro, que precisa ser cuidado. Eu acho que passa pelo fortalecimento do consórcio. Sim. Eu acho que nós precisamos fortalecer cada vez mais o consórcio. Naquela época era muito interessante que a gente tinha um governo local em Silva Jardim que se interessava por isso, um governo local em Araruama que dava importância a isso, governo local em toda a região dos lagos. A gente tinha uma discussão muito grande e muita participação da sociedade civil organizada. Tinha muitas ONGs que participavam daquilo lá. E a gente estava num momento muito interessante. Eu, sinceramente, não tenho mais visto esse envolvimento. Não, sumiu. E eu acho que, inclusive, da sociedade civil.
eu não tenho mais visto ela ser representada. Então, isso é um problema muito sério, porque eu vejo uma degradação muito grande de 2010, 2011. Olha que a gente já achava que era degradada, a gente achava que tinha que ter um desenvolvimento muito maior, uma preservação muito maior. Agora, a degradação me parece muito maior nesses últimos 12 anos. É fundamental, né? É fundamental para toda a região. Ali é o manancial de água da região. Sim. E se a gente não olhar com carinho, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem vários problemas ali. Mesmo problema de esgoto, né? De esgoto da cidade de Silva Jardim, esgoto clandestino que vai para lá. A gente tem um problema de assaneamento das margens, que também nada mudou. A gente tem urgência em fazer o reflorestamento das matas ciliares na região, na própria lagoa. A gente tem um problema de acúmulo de sedimentos por causa desse não reflorestamento das matas ciliares, de muitos resíduos sólidos. Não estou dizendo poluição, não. Sim. Areia, barro, que vai para dentro dos rios, que vai para dentro da lagoa e acaba fazendo com que o fundo da lagoa fique cada vez mais raso. Né? Exato. Vá assoreando a lagoa. Então, esse é um problema muito sério. A gente tem que pensar no desenvolvimento ecossocial para a lagoa também. Que é outra coisa que nós temos que pensar, porque tem tanto Silva Jardim como Aroma, tem comunidades que vivem da lagoa. Isso. Então a gente tem que pensar num outro tipo de desenvolvimento. Agora tem que se começar urgente. E eu acho que o envolvimento da sociedade é fundamental. É fundamental. A gente vê aqui, por exemplo, que a qualidade da água da Lagoa de Araroma melhorou bastante. Por quê? Porque teve envolvimento da comunidade. Teve muita luta, muita batalha. Não foi de graça. Ninguém dá de graça. Eu lembro, junto com o consórcio, que foi feito um cinturão. Sim. Eu estava nessa reunião, inclusive. Foi feito um cinturão que o reflexo que a gente está vendo hoje, né? Que tem até a galera mostrando o cavalo marinho, isso e aquilo é um trabalho que começou lá atrás. Quer dizer, para melhorar a balneabilidade, qualidade da água e tudo mais, meu irmão, é um negócio de longo prazo e a galera não vê. Eu ia falar, David, que a gente teve uma participação muito grande do governo do estado nessa época. Sim, também. na época, sim, com certeza. Tanto com o Mick como com a Marilene. Foi muito importante o envolvimento deles, assim. A gente tem que agradecer muito ao Mick. O deputado Carlos Mink, um abraço para ele. E a Marilene também. Alô, deputada. Que, poxa, a gente lembra que o desenvolvimento foi muito grande. E foi uma batalha muito difícil. Eu lembro. Você lembra do... Como é que é o nome do parque? Desse parque que pega... Costa do Sol. Costa do Sol. Lembra a quantidade de obras que foram embargadas e que foram derrubadas? Agora hoje já está correndo solto de novo, Zelão. É mesmo? Já. Não, eu não sei. Já tem muita coisa aí já desordenada, crescendo para dentro do parque, obras clandestinas. Fico triste, porque o parque foi uma conquista luta. muito grande. Foi uma muito luta. grande. E você vê como é que melhorou a qualidade de vida na região. Bastante. Acho que para o turismo em torno da Lagoa de Araruama foi fundamental. Não, tanto que o reflexo que eu acabei de citar, o cavalo marinho, que ele exige, né, para a condição de vida dele, a água tem que estar quase 100%, que se a água estiver poluída, degradada ou com qualquer material ali, ele não sobrevive. E é uma lagoa belíssima. Belíssima. É outro belíssima. Tesouro que nós temos aqui. Sim, com certeza. Que eu não canso de admirar. Demais. Não canso. É bom demais e precisa de atenção. Quer dizer, aproveitar a vinda do Zelão aqui, convidar você da sociedade civil, se junte, alô ONGs, vamos cobrar ainda mais. Né? Que isso daqui nada mais, nada menos é o nosso futuro, né? É a nossa qualidade de vida. Que um peixinho, uma tainha, quem não gosta de uma tainha aqui da lagoa? Sim. Verdade. Ou então lá em cima, como é que é o tucunaré? É verdade, verdade. Vai comer um tucunaré poluído? Meu irmão, isso daí depende de todos nós. Né? E é ruim demais essa situação. Agora, voltando lá no assunto da Capivari, ela ainda continua funcionando ou paralisaram o projeto? Não, paralisaram. Infelizmente, as pessoas acham que esses projetos são projetos de personalistas, que são de pessoas. Não, eles são do governo. Olha, engraçado, né? Que no estado todo, acho que já temos mais de 30 moedas sociais depois do Capivari. Sim. E Silva Jardim foi a única que extinguiu até hoje. Retrocedeu, né? E foi a pioneira. Parece, né? Estranho. A gente tinha também um programa de alfabetização de jovens e adultos, em parceria com Firjan, com Petrobras e com o Banco do Brasil. Silva Jardim era a segunda cidade com maior
número percentual de analfabetos no estado. E tem uma história que eu não sei se eu posso contar. Fica à vontade. Pô, primeiro mês, lá em Silva Jardim, o prefeito assinava as férias de todo funcionário. Eu peguei um monte de férias lá, o cara estava com a digital em vez de assinatura. O que é isso? Ah, não, prefeito, a gente tem gente que é analfabeta aqui, trabalhando. E assim, pô, aquilo me deixou muito triste, que são pessoas que eu conheço, que eu tinha relação e que eu não sabia que passavam por esse problema. Então nós começamos criando dentro da prefeitura sala de aula para os servidores, aqueles que não tinham condição, que não tinham estudado, e a partir dali surgiu esse projeto Corfijan, que a gente começou a levar para todos os bairros pequenas turmas para a formação das pessoas. O que acontece? Só para exemplificar, o que costuma acontecer é que você cria polos de alfabetização. Por exemplo, Silva Jardim, você tinha o CIEP como único local de alfabetização de jovens e adultos. Você se coloca no lugar de uma pessoa com 35, 40, 50 anos de idade, que mora num distrito, que trabalha o dia inteiro, um trabalho cansativo, na lida, por exemplo, trabalha na agricultura ou na pecuária, está lá, chega em casa, à noite vai tomar banho, vai pegar um ônibus para ir para o CIEP? Não. Encarar 1 hora de ônibus para estudar? Não. Vai. Como é que nem distante lá, aquele bairro Bananeiras? Bananeiras. Então o que a gente faz? A gente leva para perto dele. E, cara, no primeiro ano nós formamos mais de 900 adultos. Bacana. A gente ajudou com isso. Isso também acabou depois que a gente saiu da prefeitura. Esse tipo de coisa. Por exemplo, Silva Jardim foi a primeira cidade que eu já vi destruir uma ciclovia. Caramba. Caramba. A gente fez uma ciclovia no centro da cidade e, assim, não deu tempo de terminar depois da eleição. O prefeito que entrou começou a bater na ciclovia na construção, porque disse que estava atrapalhando com o centro da cidade, e depois fez uma festa para destruir a ciclovia. Destruiu. Rapaz, o mundo inteiro querendo uma ciclovia, o camarada... Ai, São Deus algumas Deus. coisas que acontecem lá, mas tudo bem, passou. Tem muita coisa. Eu, como frequentador, eu lembro, e na mídia, né, nos últimos anos, acho que a única coisa que teve destaque para a Silva Jardim, e mesmo assim não foi por parte do governo, né, foi a iniciativa privada, foi aquele viaduto, aquele para os macaquinhos, para o mico-leão dourado passar. Teve uma parte da prefeitura ali, não sei? Não. Aquilo é particular da empresa, da rodovia, né? Mas é um acordo com o governo federal. Quer dizer, foi a única coisa que teve destaque na grande mídia nos últimos 12 anos para cá. De fato, a cidade ficou apagadinha. Não Assim, apareceu mais nada, só apareceu coisa ruim. Assim, David, como eu te falei, eu fui oposição ao atual prefeito. Agora, eu não posso negar que algumas coisas estão sendo realizadas. Sim. Você sabe, antes dela, qual foi a última pessoa que comprou o uniforme dos alunos? Não. Fui eu. Caramba. 12 anos atrás. Você acredita nisso? Mas a gente dava uniforme com mochila, tênis, meia, roupa para inverno, roupa para educação física, completa. E agora foi feito isso de novo. Você lembra das festas da cidade? Sim, pô. Eram festas muito legais. Sim. Então, De nome nacional lá. Lembro que eu fui pro show do Belo lá uma vez. pois é. As festas também tinham acabado. E assim, eu encaro festa, tá? Eu não acho que que você tem que gastar tudo para fazer festa. Não é isso. Mas eu acho que festa serve primeiro para a sua população poder se divertir. Sim. Porque Gerar economia. Exatamente. E gerar economia local. O que eu fazia nas festas lá? Ninguém de Silva Jardim pagava para instalar barraca na festa. Alô, Prefeitura de Saquarema? Era Fica o só recado. Porque a arrecadação é tão pequena, ela é uma arrecadação que não quer dizer, não significa nada no orçamento do município. Então, em Silva Jardim, se você fosse da cidade, você não pagava R$1 para colocar a sua barraca. E, inclusive, a gente dava a estrutura montada. Poxa, olha só. Olha esse cuidado que tinha. Você entendeu por quê? A gente entende que aquilo ali vai gerar emprego e renda. Sim. Direto, indireto, todo mundo. Eu saía de Araruama, Exatamente. ia pra lá lanchar. Exatamente. Pô, ficava ali naquela praça, acabava consumindo dentro da cidade. Agora você me diz, cobrar R$2.000, R$3.000, R$4.000 de um barraqueiro para botar aquilo ali e não ser da cidade? Não Resolveu adianta. alguma coisa? Não. Não. Uma outra coisa também, você leva o artista aonde o povo está. Quem da minha cidade, são muito poucos que tinham condição de assistir um show, por exemplo, do Belo em... Descer pro Rio, para qualquer lugar. Pois é. Não, você leva ali, e se você for ver o valor, pelo preço do ingresso, você está pagando R$5 pelo número das pessoas que estão lá. Então, eu acho que isso vale a pena, porque ninguém vive só de trabalho, você tem que ser feliz, tem que se divertir, é fundamental. Mas eu voltando ao assunto, eu acho que voltou também, eu tenho visto isso em Silva Jardim.
Agora eu vi uma iniciativa de uma bolsa para mulheres em situação de risco. Eu espero que a prefeita estenda essa bolsa não só para mulheres em situação de risco, mas para todo mundo que estiver em situação de risco alimentar. E que eu acredito que hoje Silva Jardim deve ter cerca de 3 mil famílias em situação que devem estar cadastradas no Bolsa Família. E a gente tem uma sugestão, inclusive um projeto de lei que a gente apresentou junto com os vereadores na Câmara, foi aprovado por unanimidade, de criar uma bolsa de R$300 para 3 mil famílias na cidade. Dá cerca de 10 milhões e 800 por ano, a 900 mil por mês. Se você pensar num orçamento de 300 milhões de reais, Isso não é nada. né? Mas para quem recebe é muita coisa. Não, Muita coisa. Então, ela agora já fez uma para as mulheres. Eu espero que se estenda para as famílias. Isso para mim é fundamental. E você pode estar me perguntando assim, como é que você se sente em relação a isso, a essas novas ações? Eu vou dizer para você, David, para você, Cocão. Acho que o ser humano pode agir de duas formas. Uma é ficar puto, falar assim, tá fazendo a mesma coisa que eu fiz, agora vão dizer que ela fez também. Não era para ter feito, não era para ter conseguido, era para continuar a pessoa lembrando de mim. E outra é ficar assim, que bom que alguém está vendo que aquilo que a gente fez lá atrás deu certo, está repetindo agora. De outra forma, de outro jeito, mas está fazendo. Conhecendo você e o seu caráter, você está extremamente feliz. Muito, muito, muito. Porque eu não fiz para mim, não fiz com o menor intuito de me promover, fiz porque eu tinha vontade de mudar a realidade da minha cidade. E tomara agora que ela faça. Torço muito mesmo, cara. Torço. Isso é uma coisa. O sentimento é esse, né? Isso é uma coisa que te dá prazer, porque eu digo sempre, eu falava sempre com os amigos e falo que eu, quando entrei na política, nunca entrei para ser o cara que fez, não. Eu estava mais para João Batista, tá? Estava mais para anunciar. Peraí, que venha alguém atrás de mim e faça muito melhor. É o jeito. O que a gente torce para o nosso filho? O melhor sempre. Não é? Você quer que seu filho seja melhor que você. Isso. Em qualquer você quer coisa. Aquilo que você não teve. Exato. Você quer que seu filho tenha uma vida melhor, que ele ganhe mais do que você. Não é isso? Tenha uma casa melhor, uma casa maior. Assim eu pensava com a cidade. Eu tratava Silva Jardim como se fosse a minha mãe e a minha filha. Isso aí. Caraca. E hoje, na situação que está, apesar do que, eu não sei... Eu não estou acompanhando muito. Como é que está a situação de Silva Jardim com o governo do estado e o governo federal? Porque agora o governo federal tem tanta coisa a oferecer, tem tanto projeto. Você falou agora da questão da fome. Sim. O presidente Lula tem liberado cada verba, cada emenda para isso. Quer dizer, tinha que fazer chegar lá na ponta. Rapaz, se o governo não tiver alinhado... Com o governo federal eu não sei. Com o governo do estado eu acho que está. O governo federal eu não tenho ideia. Até porque, como eu te falei, eu estou morando ultimamente em Rio Bonito. Sim. E, além do meu trabalho, eu tenho um trabalho no sindicato, eu faço parte de um grupo de estudos tributários. Então, tem muita coisa aí. Depois, se a gente quiser discutir reforma tributária, é um assunto chato pra caramba, a gente pode voltar aí para falar sobre isso. Sobre o que é tributação justa, o que não é, enfim. E está tendo uma reforma agora, eles querem ampliar agora um imposto, que eu senti do MEI. Único, né? Não, que eles querem aumentar o teto do MEI, mas criar um outro imposto de contrapartida. Lá os deputados, eu estou de olho em você. Você tem que ver. Vou só dar um exemplo para vocês. Saindo um pouco da seara de Silva Jardim, entrando na seara tributária, você tem uma ideia? Hoje não, mas até algum tempo atrás, quem ganhava até R$ 1.900 pagava imposto de renda. Isso. Eu não ganhava nem 2 salários mínimos, pagava imposto de renda. Por quê? Porque desde 2014 a tabela do imposto de renda não era reajustada. Então, o que aconteceu? O salário foi subindo, a tabela continuou aqui e a pessoa foi ganhando. Bom, o presidente Lula fez uma medida provisória. Ele prometeu durante a campanha e vai fazer, eu tenho certeza que ele vai fazer, que até o final do mandato dele, quem ganha até 5 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. Isso aí. Só que ele não pode abrir mão de arrecadação. Então, o que ele fez agora? No primeiro ano, ele fez uma medida provisória que aumentou o salário mínimo e que aumentou a isenção, elevou a isenção para até 2 salários mínimos, até R$ 2.640, se não me engano. Agora eu entendi. Você entendeu? Então, você vai pagar. Só que, para fazer isso, ele tinha que buscar recurso em outro lugar. Então, quando ele isentou quem ganha até 2 salários mínimos, ele isentou 14 milhões de brasileiros que pagavam imposto de renda. 14 milhões.
Caraca, esse montante no final. Agora que eu entendi. Aí você entendeu? E ele fez uma lei que não vai pegar ninguém de MEI, de microempresa, de empresa pequena. Não. Tem um negócio chamado fundo exclusivo. Já ouviu falar nisso? Já. Não ouvi. Eu também nunca tinha. Não ouvi, não. Eu vou Desculpa. eu vou dizer pra você também. Fundo exclusivo, não. Eu também nunca tinha ouvido falar, não. Eu ouvi de outra Porque coisa. é tão exclusivo que você nunca ouviu falar. Sabe quantas pessoas têm fundo exclusivo no Brasil? Não. É um fundo que só uma pessoa pode ter. É um fundo que é gerido, mas só você. Por exemplo, só Cocão. Cocão é um cara que tem muito dinheiro e ele vai criar um fundo só para ele aplicar. Fundo exclusivo. Nesse fundo exclusivo, são só 2.500 brasileiros. De 200 milhões. Você sabe quanto tem dinheiro em fundo exclusivo? Não. Mais de 700 bilhões, quase 800 bilhões de reais aplicados. Aí o governo Lula criou um imposto sobre o fundo exclusivo. E os caras estão apurrinhados. Você vê como é que é a história. É isso que eu falo sobre tributação justa. Você isenta 14 milhões que ganham pouco, que vivem matando leão todo dia. Aí tem 2.500 que tem ricaços, 800 bilhões aplicados e ainda tem gente que não faz parte desses 2.500 que defende. Que diz que não pode tributar esse pessoal. Agora eu entendi. Sabe, deixa eu explicar. Tem muita gente que pensa que é rico porque tem um Renegade passado 60 vezes, porque tem uma casa na praia. Cara, você não é rico. Você nunca subiu no elevador junto com um super rico. Você nunca foi no mesmo restaurante que um super rico vai. Verdade. Nunca. A gente não sabe quem são esses caras. A gente só sabe que existe. É igual pata de cobra. Não é? Cara, você não sabe. Você nunca andou com isso. Então, meu amigo, não vai ser isso que vai ser tributado. Não é isso. Esses caras não pagam nada. Uma outra coisa importante. Você sabe que quem ganha mais de 200 mil reais por mês nesse Brasil, percentualmente paga menos imposto do que qualquer um de nós aqui? Caramba. E quando vai tributar esses caras, não pode. Antes, o governo Lula tinha feito uma medida provisória tributando as aplicações no exterior, em offshore e em trusts. São 2 tipos de aplicação. Sim. O Congresso não aprovou. Nessas aplicações, se imagina que são cerca de 10 mil brasileiros. Se imagina que você tem cerca de 1 trilhão de reais aplicados fora do Brasil. Agora, por que o Congresso não aprovou? Deve ter alguns deles lá. Porque a gente vota mal. Sim. A gente vota não em quem defende os interesses do povo, a gente vota em quem defende outros interesses. Verdade. Não é isso? Então, porque, imagina só, essa mesma tributação de trusts e de offshore daria o mesmo desconto no imposto de renda para esses 14 milhões mais pobres. Mas o que é legal é o seguinte, o governo tem se posicionado de uma forma, tem muito orgulho. Eu acho que o Haddad é um ótimo ministro da Fazenda, a equipe dele é muito boa, a equipe que eu conheço na Receita Federal é muito boa, o secretário de Barreiris é muito bom. O que eu tenho visto é o seguinte, vocês não vão aprovar isso, a gente vai por aqui. Vocês não vão aprovar aqui, a gente vai correr por aqui. O que a gente vai assumir o compromisso, feito pelo presidente Lula, de isentar quem ganha até 5 salários mínimos e cobrar dos ricos. É aquela história. Vamos colocar o pobre no orçamento e vamos colocar o rico para pagar imposto de renda. Entendi. E isso vai acontecer. Já está acontecendo. Já, e a briga vai ser grande? Vai. Mas a gente precisa de apoio da população para isso. Eu sei que é um assunto chato, falar de imposto. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Não é chato não, Zelão. Eu te digo até porque... Esclarecedor. É esclarecedor. Eu fiz aqui, eu levantei uma lebre que você desmistificou agora. Eu, no alto da minha ignorância que não sabia, quer dizer, se for por uma tributação justa... Sim. Quer dizer, agora eu entendi, porque senão a conta não fecha e se não fosse essa intervenção lá do governo federal, quer dizer, os caras que são ricos não pagam nada ou pagam um valor ínfimo, pequenininho, e a gente mesmo de fato se sufoca. Rapaz, isso é só uma coisa, é só uma ação. Tem várias. E assim, eu acho que o governo nem começou a mexer. Isso é um negocinho de nada. A ponta do iceberg. São 2.500. Cara, 0,01% dos mais ricos no Brasil ganham mais do que 40% da população. Poxa vida.
E esses caras são quem são menos tributados. Porque é o seguinte, imagina a história aqui. Tem um cara que eu vejo muito, que é o Eduardo Moreira, lá do Instituto Conhecimento Liberta, que ele tem uma coisa interessante para a gente entender como é que funcionam as coisas. Imagina que isso aqui é um canteiro de areia. Sim. Certo? E onde tem a pobreza é um buraco. E onde tem a riqueza é um morro de areia. Mas está tudo no mesmo canteiro. Se você não dividir isso, cara, se você não diminuir o morro para tapar o buraco, não vai. Você não vai criar mais coisas. E assim, a gente está num limite de tributação, né? Hoje o Brasil tributa mais ou menos 30% do seu produto interno bruto, né? Só que você tributa mal. Os mais pobres pagam mais e os mais ricos pagam menos. A gente tem que inverter essa lógica. Sim. Vamos continuar tributando os mesmos 30%. Está tranquilo da economia. Só que vamos tributar de quem ganha mais. Tá certo. Esse é o caminho. Agora, como a gente vai chegar nisso? Tem várias situações. Muita luta agora a gente tem que lutar. Porque senão você não desenvolve. Não adianta, não tem jeito. Senão você não vai para lugar nenhum. Entendi. E lembrando aqui, veio na cabeça o governo passado, né, daquele cara lá, ele baixou o imposto do jet ski. Aí eu ficava refletindo veleiro, de jet ski dos caras super ricos, por que ele não dava um grauzinho no nosso IPVA? Já que a gente estava falando de podcast, né? Ele falava o seguinte, você viu ele no Flow falando, pô, mas imposto? A gente baixou o imposto do jet ski. Você já andou de jet ski? Aí eu vi. Eu não, nunca vou andar e nem quero andar. Pô, eu quero mais justiça social para todo mundo. Com certeza, né? Mas isso tem muita coisa, sabe, Davi? Assim, são coisas assim que você vai dizer, vai resolver o problema? Agora não. Mas vai começar a resolver. E sinaliza. Quando você via que você paga seu IPVA, você estava reclamando aí do seu IPVA, você paga IPVA, e o cara que tem um jatinho não paga nada? Poxa. Agora não, agora mudou isso. O cara que tem iate não paga nada? Agora mudou. Sim. Já na primeira parte da reforma tributária mudou. Então, o caminho começa a ser sinalizado. Ó, a gente quer ir por aqui. E é o seguinte, quando a Câmara não aprovou a cobrança sobre imposto em trust e offshore, nos investimentos fora do Brasil, vou parar de falar trust e offshore, que é um negócio meio... investimento fora do Brasil, dos super ricos. Quando a Câmara não aprovou, para o governo seria mais fácil fazer o quê? Não, vamos cortar 3 bilhões e 500 no orçamento, aí acaba cortando na saúde, acaba cortando na educação, acaba cortando na assistência social. Não vamos cortar nada. Vamos cobrar de outros ricos que estão aqui. Ó. Vamos lá, vamos em cima deles. Eles têm que pagar. Não vamos cortar de quem precisa, vamos em cima deles. Porque a situação é essa. Ô Zelão, eu estou vendo aqui, a gente tem uma opção de comentário. Ó, ih, rapaz, deixa eu ver aqui que está aparecendo aqui muita coisa. Tem gente aqui, ó. Tem a Raíssa Alves mandando um alô. Tem... Ih, Cocão, vê se no teu aparece aí que o meu bugou aqui. No meu tem aqui, o Vander Cardoso Lemos. Mandou alguma As pergunta? pitus existentes nos anos 80 e 90 sumiram do Rio Capivari. É verdade. Vander é um grande amigo meu de infância. Foi meu vizinho muito tempo, morou em frente à casa da minha mãe. Pô, filho de Dona Ismênia, seu Valdemar. Um abraço, Vander. Pô, Nadelson Costa Nogueira Júnior. Marcelo Zelão deixou um legado e se tornou referência em Silva Jardim e na região. Nadelson é um outro amigo de Rio Bonito. Um abraço, Nadelson. Tamo junto. Colega de podcast lá, tá? Um abraço, Nadelson. Michael Martins só botou aqui Silva Jardim. Rapaz, falar de Zelão não tem como falar de Silva Jardim, não tem jeito. Né? É verdade. Tem muita coisa aqui, só que o meu ainda tá travado, Cocão. Tem aqui, ó, Pedrão Saquarema. Boa tarde a todos. Pedrão Saquarema, tamo junto. Abraço, Pedrão. Adilson Fidalgo. Pergunta a ele se será candidato em 2024. Não vou ser candidato. Não, em primeira mão, hein? Eu estava falando com o David, com o Cocão antes aqui. Eu tenho um sobrinho que já é vereador em Silva Jardim. E eu quero dar um tempo. Eu estou muito preocupado em voltar a estudar e voltar a entender as condições de desenvolvimento, né? Nesse grupo de estudos tributários que eu participo no sindicato, é muito interessante. Eu acho que eu tenho que voltar para a academia, tenho que voltar a aprender para poder voltar para a política com uma nova visão. Então, não deixe de fazer política, vou ser sempre político, não tem esse papo, não sou mais político, só não sou candidato. Que eu acho que o momento meu agora é de aprender, de buscar novas propostas, novas formulações de políticas sociais e econômicas para a nossa região e para Silva Jardim.
Então, meu momento é esse. Não é o momento de ser candidato. Aí, tá vendo? Se todo mundo tivesse esse pensamento, esse cuidado, né, Cocão? Ia ficar igual alguns outros aí que ficam desesperados. Reeleição aqui, aí sai, fica 4 fora e quer voltar de novo. Irmão, tem muita gente que quando assume uma prefeitura parece um cachorro que correu atrás da roda do carro. O carro parou, vou fazer o que agora? Eu não quero fazer isso. Se eu voltar a ser prefeito, voltar a ter qualquer cargo público, eu quero estar preparado muito mais do que eu estava na primeira vez para poder voltar a fazer. Senão não tem jeito, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Eu duvido, se não fosse a atual situação que o Brasil estava passando, a atual situação do Brasil e que a gente estava vivendo em 2019, 2020, se o presidente Lula tinha voltado a ser candidato. Verdade. Eu duvido. Verdade, se a gente tivesse melhor. Pois mas é. O precipício que a gente caiu. Pois, ele foi obrigado a voltar a ser candidato. Então é isso, entendeu? Eu acredito muito que. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui que também meus amigos políticos não vão gostar. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que você, quando começa um governo já pensando na próxima eleição, é problema. Você tem que pensar em fazer o melhor possível naquele tempo ali. Bom, Para você ver, né? Sem querer, não é porque você está aqui na minha frente, mas nesse nosso trecho de conversa, quantas coisas eu citei de 10, 12 anos atrás que não tiveram continuidade, não foram superadas e não fizeram nada melhor. Quer dizer, num governo que você se preparou há 10, 12 anos atrás, muito mal agora a questão das moedas sociais, que em outras cidades e na própria cidade precursora, pioneira, foi extinguida. Quer dizer, esse cuidado que você tinha lá atrás. E outra coisa agora que eu acho fundamental que a gente devia tratar aqui é sobre o desenvolvimento regional. Sim, as cidades importante. aqui, tanto Silva Jardim e as cidades da região, passaram a arrecadar mais com os royalties. Muito mais. Silva Jardim já há algum tempo, Sim. mas a cidade da região... E o que tem sido feito com esse dinheiro para você desenvolver a sua cidade? Quando eu falo desenvolver, gente, não é a questão de você asfaltar, você fazer mais hospitais, fazer mais escolas, tudo isso é importante. Mas eu falo no desenvolvimento econômico. Como é que nossas cidades vão crescer? Como é que a gente vai gerar emprego e renda? Então, esse é um tipo de coisa que eu tenho estudado muito, entendeu, ultimamente. E eu acho que ainda não descobri muita coisa, não. Mas já começa a ver alguns caminhos. Por exemplo, eu acho que uma cidade com a característica de Silva Jardim só vai crescer através da agricultura. E só cresce através da agricultura familiar. Então, a gente tem que dar um jeito, tem que ter reforma agrária em Silva Jardim, senão não tem condição. Isso, para mim, é uma condição sine qua non para o desenvolvimento de Silva Jardim. A gente estava conversando antes aqui, Silva Jardim cresceu, a população querendo crescer em 40 pessoas de 2010 para 2020. Que isso, um absurdo. Então não tem crescimento. Não cresceu. Zero. Zero. Araruama, se eu não me engano, os dados foram de 17 mil famílias no período desse. Pois é, olha como cresceu. Agora eu acho, Zelão, Sim. você está falando, eu estou pensando aqui, esse crescimento ele passa pela política, certo? E aí se a gente analisar, vou botar nas últimas eleições de deputado. Sim. Quantos deputados federal, estadual a nossa região fez? Da região. É verdade. Muito pouco. É verdade. Muito pouco. Pelo contrário, fez menos do que já tinha feito. Acho que foi a pior eleição regional. Então você acaba perdendo a força de brigar. Então eu acho que isso passa pela política da nossa região, votar e eleger o pessoal da nossa região. Isso é importante. Tem que ser bairrista, né? Isso. Você conhece Silva Jardim na palma da sua mão. Sim. Você conhece Araruama, você conhece Rio Bonito, você conhece Saquarema. Você sabe as necessidades que precisam. É diferente de chegar um deputado lá de Duque de Caxias ou de São João de Meriti, o cara vai brigar para melhoria para a região dele. Eu concordo. E o que sobrar ele vai mandar para a nossa região. Então, eu acho que isso passa também, essa mudança passa pela questão política. E aí, as próximas eleições aí, a gente ter mais pessoas da nossa região candidatas e as pessoas votarem nas pessoas da região. Isso é importante. Você sabe que eu sou um camarada de esquerda, né? Sim, sou petista, estou no PT. Agora, você falou uma coisa tão importante que em Silva Jardim, Lula teve cerca de 40% dos votos para presidente. Então, tem gente que se identifica com o campo de esquerda que votou no Lula. Sim.
O deputado federal mais votado da esquerda de Silva Jardim teve 400 votos. Caramba. Então tem alguma coisa errada, não tem? É. Muito errado. Não é? É disparidade muito grande. Exato. E candidato local, então, nenhum. Não teve nenhum. Então, o que você está falando é fundamental, é importante demais, porque a gente fica sem representatividade. Exato. Quem são aqueles caras lá? Ah, não sei. É uma cidade só, são cidades só que tem dinheiro, mas que não tem político. Não tem líder. Não é isso? Isso aí. É o que a gente sofre muito em Araruama. Araruama, a gente tem a capacidade ali para eleger um deputado federal, deputado estadual, né? Não que os que já passaram, alguns que passaram por ali, né? Que nem Paulo Melo, outros. Se eu for citar aqui, eu vou esquecer até os nomes, que não realizaram. Mas ali a gente tem a capacidade de eleger um nosso, da cidade. E assim não faz, porque vem o cara de fora, vem o de lá do outro lado, aí vem o da cidade vizinha, aí vem o cara lá da Baixada. Meu irmão, fragmenta tanto e a população não colabora também. E você vê que tem formas e formas de você tratar esse dinheiro extra que chegou, que cresceu dos royalties. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é uma cidade que eu conheço, que é uma cidade administrada pelo PT, que eu tenho muitos amigos lá, que é Maricá. Isso. Maricá, na questão social, foi muito bem, fez um hospital novo, Maricá... O ônibus de graça. O ônibus de graça. São Aí. ações que funcionam agora ali na cidade e têm reflexo no futuro. Mas pensando no futuro também. Né, você estava falando comigo sobre o Fundo Soberano de Maricá. Isso. Não é isso? A gente estava conversando antes aqui. O Fundo Soberano é um fundo que recebe uma parte dos recursos dos royalties que fica ali para ser investido em políticas de desenvolvimento econômico da cidade. Não é para asfaltar rua, não é para programa social, não, é para desenvolvimento econômico. É para pensar a cidade para daqui a 30 anos. Maricá criou um instituto que serve para pensar a cidade também, levou para lá um dos caras mais conceituados, foi presidente da FAETEC, foi deputado federal, foi ministro de Ciência e Tecnologia da Dilma, que é o Celso Pancera, que agora está na isso. FINEP, Gente boa demais. levou o Celso para lá, o Celso criou um instituto que é fundamental. Você sabe que o Instituto de Ciência de Maricá quase conseguiu comprar vacina antes do governo federal? Eu lembro disso. A vacina russa? O Maricá entrou em contato Maricá direto. e Niterói. Exato, Maricá e Niterói entraram em contato direto com o governo russo, foi porque o presidente à época proibiu a importação. Foi. Eles iam comprar Sputnik. Maricá, de repente, estaria vacinando em setembro de 2020 já contra o Olha Covid. quantas vidas poderiam Pois ser é, poupadas, pois né? Verdade. E com transferência de tecnologia, tá, para o Instituto. Então, isso é pensar o futuro da cidade. Você pode ter N críticas à administração de Maricá, mas isso foi feito. Então, eu acho que isso tem que ser pensado também nos locais. A minha ideia, lá em Silva Jardim, se eu continuasse prefeito, seria criar um fundo com 5% dos royalties. Todo recurso de royalties é para esse fundo. E esse fundo era o fundo que ia servir para financiamento de pesquisa, financiamento econômico e financiamento de novos negócios na cidade. Por exemplo, essa questão da agricultura, da reforma agrária, dos pequenos sítios, a gente ia investir nisso. Ia financiar esse pessoal. Onde o governo federal não financiasse? Você falou, o governo Lula está financiando. Está dando dinheiro para a safra. Então, talvez, se Silva Jardim não precisasse, não poderia financiar, por exemplo, a questão de tecnologia para o campo. Energia solar podia ser financiado pelo município, por Silva Jardim. Sim. Você falou nas políticas sociais do governo Lula, fica de olho numa outra, que o Boulos aprovou um projeto, o Lula sancionou, que é a criação de cozinhas comunitárias, com Muito alimentos importante. comprados da agricultura familiar. Você me falou, né? A gente estava conversando aqui antes sobre as pessoas que nós temos que passam Sim. fome, que vivem na rua. Isso. Então, essas cozinhas comunitárias são para isso. Vai ter dinheiro para montar cozinha comunitária, se eu não me engano, vão ser através de ONGs, em parceria com as A prefeituras. Prefeitura do Rio já faz esse projeto. Eu só não sei se eles compram dos fornecedores locais, mas a Isso. Prefeitura do Rio já faz. Cozinha Carioca. o E nome. esse projeto que o Boulos aprovou vai ser estendido para todo o Brasil. Pô, que maneiro, hein? Bacana, bacana. Isso é bom demais. Combate a fome, né? Quem tem fome tem pressa, não pode A esperar. gente trabalha com isso, tem um projeto fora política, fora programa. Sim. A gente vê a necessidade da população de rua. Você vê muito isso, né? É questão de as pessoas ficarem aí dias sem um alimento. Cocão, ninguém sabe o que é fome, né? Até que entra em contato com isso, né, cara? Eu aprendi uma coisa com um cara chamado, você deve ter conhecido, Luizão das Flores. Que é Ô. Luizão do PT. Conheceu clássico. Ô, muito. grande abraço, Luizão, É o parceiro. clássico. Parceiro. Luizão, uma vez, ele me deu uma lição. Ele parou e me perguntou assim, ele falou, Cocão, qual é a pior dor do mundo?
E eu falei, pô, você, sei lá, perdeu uma perna, perdeu um braço. Ele falou, não, a pior dor do mundo é a dor que dói na gente. Enquanto você não passa por aquilo ali, você não sabe o que é sentir aquela dor. Verdade. E aí ele deu o exemplo da fome. Ele falou, só sabe o que é passar fome quem passa. Quem não passa, você nunca vai ter a noção do que é passar fome. Graças a Deus a gente tem condições de se alimentar todos os dias. Sim. Mas você imagina uma pessoa ficar 3, 4 dias sem se alimentar. Pois é. David, nós que Complicado. estamos um pouquinho acima do peso, quando a gente tenta fazer uma dietazinha, ficar 48 horas, 24 horas sem Um comer. intermitente desses aí, a gente sofre. Sofre. Agora você imagina o que é isso o tempo todo. Na sua vida toda. É triste. Não é? É muito triste. Verdade. Eu lembro disso aí, né? Se eu for ficar falando aqui de governos passados, aqui tem muita história. Mas eu tive contato com isso de fato. Foi quando em Araruama, no governo do André, a gente implementou o Café do Trabalhador. O Café do Trabalhador, que foi feito em Cabo Frio aqui também, se eu não me engano, vocês lá em Silva Jardim chegaram a mexer alguma coisa disso. Era simples, era um café puro, café com leite, pão e uma fruta. Aí você olhava assim, o custo tão pequeno, o impacto tão pequenininho, mas aquilo ali realizava na vida de um trabalhador, de uma criança que estava indo para a escola, para todo mundo, era aberto à comunidade, só tinha o nome do trabalhador, mas a gente entregava aquilo para a comunidade e fazia uma diferença que às vezes a pessoa ficava assim, eu fico o final de semana esperando chegar na segunda de manhã para tomar esse café. Merenda escolar. Exatamente. Merenda Aí, escolar. outra ponta muito importante. Foi uma coisa que eu sempre fiz questão de ter a melhor possível. O aluno fazia 5 refeições na minha escola. Bacana. Eita, Bacana, aí bacana. era bom demais. Eu também fazia. Vou dizer pra você não. A comida era boa lá. Uma vez eu lembro que eu fui na escola de Cidade Nova e a sobremesa era maçã. Aí, a comida maravilhosa, as merendeiras, pô, show, né? O pessoal cozinha muito, né? Caramba. Faz com amor. Pô, Merendeira de escola, meu irmão. e eu Elas aproveitava. têm que ser estudadas. Pô, no sábado, hoje é aniversário dela, e a gente vai comemorar no sábado, tia Nedi, que é mãe de um grande amigo meu, que eu tenho como se fosse mãe também, tá fazendo 90 anos hoje. Um abraço, Tia Nidia, olha só. Beijo, dona Nedi. Exemplo. Olha, e ela me ama. Ela era vendedora da escola estadual onde eu estudava, né? Assim, pô, cara, ela me deixava comer 3 vezes. Eu descia com cada turma. Então, Nedi, obrigado, tá, dona Nedi? Aí, tá Obrigado. vendo? Ó, e é o seguinte, nessa história, na Cidade Nova, uma vez eu fui almoçar lá na merenda, e tinha um garoto com a maçã na mão e não comeu. Aí eu cheguei perto dele e falei, pô, cara, você não vai comer maçã? Não vou não, tio. Ah, por que não? Você não quer? Não. Por que você não vai comer? Oh, não gosta? Quer outra coisa? Não. É porque minha mãe gosta muito de maçã, eu vou levar para ela em casa. Caramba. E aquilo me... Isso aperta, né? Pô, você acha que você está fazendo muito, né? Ainda tem tanto para ser feito. Aí eu peguei a maçã que eu comi, então faz o seguinte, leva a minha para ela. Aí ele comeu a dele. São situações assim que eu acho que são importantes, que você, quando está num cargo público, poder vivenciar e sentir. Muito Entendeu? importante. A fome é brava. E você me falou agora, é que já volta um filme na minha cabeça. Durante o governo Lula, lá atrás, contemporâneo aí com a tua gestão, a do André, eu lembro que ele fomentava muito, tinha um prêmio para as melhores merendeiras cozinheiras de escola de todo o país, tanto que em Araruama teve uma merendeira nossa, se eu não me engano, do Colégio Naí Valadares, que foi para Brasília, com muito orgulho, a prefeitura botou ela em Brasília para receber um prêmio. Né? O governo federal ainda tinha esse reconhecimento, esse tato daquelas que se entregam ali, cozinham com amor para tantas e tantas crianças, que às vezes é a única refeição do dia. Né? Você chega numa comunidade, numa área rural, a escola ali, não só o conhecimento, é a refeição. Sim. Então é uma situação dessa. Tomara que volte essa premiação, né? Tomara, o governo agora deve voltar. Tomara, sim. E assim, é importantíssimo, né? Educação. Esse reconhecimento. Pô, são personagens anônimos na educação. A merendeira, a pessoa da limpeza, o vigia. Mas são tão importantes como os professores. E assim, eu vejo muitos professores que dizem isso, que falam assim, não, a educação somos todos nós, não só os professores. A comunidade escolar. Exatamente. Então eles são fundamentais nessa questão também, pô. Qual criança consegue estudar com fome? Não. Verdade. Não tem condição. Verdade. Deixa eu falar aqui, o Marcelo Bispo tá mandando aqui pergunta pra caramba, falando aqui sobre Araruama, que não consegue eleger os políticos.
Araruama não tem político, segundo Marcelo Bispo. O Pedrão Saquarema tá aqui, boa, Cocão. Leonardo Braga, super esclarecedoras as informações sobre a taxação justa, voltando no assunto tributário. Talvez se a gente começasse a falar mais sobre isso, é um assunto chato, mas eu procuro falar da forma mais simples possível, para que o cara possa entender como é que o negócio funciona. Porque eu trabalho há 30 anos com esse negócio. Então tem que entender, né? Então, gente, se não for justo, a gente vai continuar pagando muito. Não, ou então fala besteira igual eu falei, porque eu já estava chateado com uma situação que eu não entendia. Olha só. Eu pensava que era o bicho de 7 cabeças. Tem uma outra coisa que foi aprovada agora, e isso aí a gente tem que discutir também. Por exemplo, foi aprovada nessa primeira parte da reforma tributária, que mudou a forma como se tributa, não vai ser mais ICMS, IPI, vão ser só 2 impostos. Isso. Um federal, um estadual, um IVA federal, não vai ter mais ISS. Isso aí já economiza para o cara que tem uma empresa, porque vai ser menos burocracia, né? Sim. Então já vai economizar. Mas, pô, cara, a ideia principal do governo federal não foi aprovada, que é o seguinte: se aprovou uma coisa que parece boa, se aprovou a isenção do imposto para os produtos da cesta básica. Legal. Sim. Eu acho que é importante, porque a cesta básica é muito importante e todo mundo come. Agora, a proposta inicial do governo não era essa. Era o seguinte: não, vamos continuar cobrando imposto na cesta básica, mas vamos dar de volta para quem ganha um cashback, para quem ganha pouco. Pô, isso é legal. Porque quando você isenta todo mundo de pagar imposto na cesta básica, você isenta aquele cara também que ganha R$200 mil por mês. Verdade. Porque é para todo mundo. Não é isso? Agora, quando você dá um cashback para quem ganha, por exemplo, menos de 3 salários mínimos ou menos de 2 salários mínimos, vai receber no final do ano tudo aquilo que pagou de imposto de volta, como se fosse um 13º salário, não é mais importante? Sim. Claro, eu acho. Verdade. Eu acho que é muito melhor, é muito mais justo, porque a justiça social, para mim, se dá nisso. Não é tratar igual a todos, é tratar desigual aqueles que sofrem mais, que têm que ter mais vantagens. Então seria isso. Mas se aprovou no Congresso a isenção para todos. Você falou agora, desculpa te interromper, eu lembrei de um projeto que eu passei o olho uma vez, do senador Eduardo Suplicy, lá do Imposto Único. Ele, coitado, ele sofre com aquilo ali embaixo do braço, vai para cima e vai para baixo, e ele tem não consegue botar o projeto dele é o projeto de renda mínima. Renda mínima e o imposto único. E você vê que o renda mínima já começa a aparecer no Bolsa Família. A gente esperar R$600 é muito pouco. Sim. Mas já é muito mais do que há 20 anos atrás. Isso. Então é importante. Já faz a diferença entre comer e não comer. Não é isso? Verdade. Já faz a diferença. Verdade. Então a gente já tem isso. O que eu acho é que a gente tem que começar a tratar esse pessoal do topo da pirâmide de uma forma diferente. Esses é que tem que começar a pagar por todo mundo. Aí tem gente que me diz assim: você viu o que aconteceu na Dinamarca e na Noruega, quando eles aumentaram os empregos o imposto dos ricos, os ricos foram embora. E a gente vê a qualidade de vida na Dinamarca e na Noruega. Então eles não foram embora por causa disso, não, meu amigo. Eles foram embora porque eles exploravam aquele lugar, por isso que não tinha aquela qualidade de vida. Verdade. Cara, é um absurdo. Aí hoje eu vi, o governo começou a taxar os fundos exclusivos. Já tem uma retirada de 70 bilhões dos fundos exclusivos. Então, tem mais 700 bilhões para a gente cobrar. Não estou preocupado com isso, não, cara. Não estou preocupado com o super rico, não. Eles têm que pagar e muito. Isso aí. Agora, gente, a gente tem que entender uma coisa. Isso eu gosto de ressaltar bastante. Desculpa eu voltar nisso, desculpa não, eu voltar tá. nesse assunto. Essa história de a gente achar que é rico. Gente, nós não somos ricos. Você que tem uma casa financiada, você que tem 2 casas, você que tem um carro para você, para sua esposa, ninguém está de olho em você, não, cara. O nego está de olho em gente que tem muito dinheiro. Cara, a gente reclama, e durante muito tempo se falou que a corrupção em tal lugar foi de 1 bilhão, 2 bilhões. Você viu o roubo das lojas americanas? E os 40 bilhões de reais dos 3 caras mais ricos do Brasil. Sim. E não acontece nada. Para eles, nada. É gente que tem patrimônio de 70 bilhões de dólares, meu amigo. Verdade. Rapaz, só o fato de existir um bilionário já me diz que tem alguma coisa errada. Que não pode ter bilionário com gente passando fome. Ele se sobressaiu dos outros. Não é isso? Exatamente. Verdade. Não pode. Eu gravei naquele número que você falou, de 2.500 pessoas. Com quase 800 bilhões aplicados. Rapaz.
Rapaz. 2.500. Tem cidade aí que não faz nem um vereador, 2.500 pessoas. Exato, exato. Pra você ter noção, a quantidade de gente pouquíssima, né? Que é. Você acha que você toma um café no mesmo café que um cara desse? Não. Toma não. Você acha? Toma não. Claro que não. É, E olha que eu conheço algumas pessoas que são ricas, mas não chega nem perto disso aí. não, Pois é. Tem aquele amigo nosso lá, rico novo. Irmão, tava andando de helicóptero baixinho na cidade, pintando e bordando, sim. mas ele não tem nem noção tem não. de que é ser rico. É igual eu tava comentando aqui há pouco tempo, eu tomei um café há um ano e pouco atrás com o Silvio Santos. Quer dizer, é uma outra categoria de rico. Aí você falou mas de o cara rico. Aí você falou de rico. Não, mas aí o cara não É um desses de 2.500. Então você não tem contato com 2.400 É 99. Mas o cara não expõe o que ele tem daquela forma, que nem esse novo rico conhecido nosso, que o cara quer ficar andando de tudo. O Silvio tá andando com um Honda Accord lá de 50 mil, tá nem aí mais. É outra Aí, história, eu meu escuto irmão. esse papo. Eu não tenho iPhone, não, tá? Meu celular é Android. Mas muita gente, pô, mas então, esquerda de iPhone. Cara, eu quero que todo mundo tenha iPhone. Sim. Não é isso, não. A Torcer minha preocupação pelo- não é isso, não. E assim, eu não sou contra o capitalismo, não, cara. Eu acho que o capitalismo é a evolução para o socialismo. Sem o capitalismo, você não chega ao socialismo. Não. Então, cara, Faz eu parte quero que do todo processo. mundo se dê bem. É um processo. E assim, o que me dói mesmo é ver gente que não tem nada defendendo esses caras que tem Arrotando muito. caviar. Dizendo assim, sim. eles vão tirar o dinheiro do Brasil, meu amigo. Que se dane. Que eles vão tirar do Brasil, mas não vão mais ganhar aqui também da gente. É. E na E aí? verdade, a maioria da fortuna dele está aplicada, então o que se melhora? O dinheiro pro tá Brasil? parado Pra lá. nada. O que isso rende pro Brasil? Nada. Sabe por que está aplicado aqui? Porque a maioria das vezes esses caras têm dupla nacionalidade. Por exemplo, um dos donos da Americana é suíço também. O Neumann, não, sei. O Lehmann, né? Ele é suíço. Então está aplicado aqui, meu amigo, porque a Suíça paga 2% de juros ao ano, o Brasil paga 12%. Por isso está aplicado aqui. Não é porque ele gosta do Brasil, não. Não é porque ele é bonitinho, não. Ele está aplicado aqui porque aqui ele recebe no mínimo 12% ao ano. Lá na Suíça são 2%. Eita, nós. E eu tava lá todo bobo com a ação da loja americana e com a ação da Ambev, pensando que eu tô abafando. Reclamando do rico pagar imposto. Pois é. Tá vendo? Olha, eu quero mandar aqui um abraço pro Michael Martins. Ele tá falando que ele é de Silva Jardim, bairro Mato Alto. Um abraço, Mike, eu conheço. Eu gosto muito lá dos nomes, lá dos bairros Bananeira, Mato Alto. Teve uma Gaviões. Gaviões. Irmão, já rodei Aldeia muito. Velha. Aldeia Velha. É só clássico. Teve uma vez dessa que eu fui parar lá longe, lá que eu falei, meu Deus do céu, essa cidade não acaba nunca, é muito mato. São 1.000 quilômetros quadrados. Caraca, 1.000 quilômetros, é muita terra. É muita terra. Gente, vamos chegando por aqui. O Zelão, eu queria agradecer demais a sua presença. A gente tem assunto aqui, meu irmão, para ficar 2 dias de live. Não, a gente vai ter que separar um outro tijolada só para ele falar da tributação. Isso, é importante. Rapaz, é olha, importante. tem coisas que vão mudar agora com a Aí. reforma tributária, hein? Então, Tá vendo? tem quando tiver município próximo... aí que vai perder arrecadação. Assim que mudar, você já está convidado para vir falar só da tributação. Então vamos embora. Eu aceito o convite. Vamos deixar aí, Zelão, os microfones estão abertos para você deixar as suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, né? Quem conhece a história, quem conhece Silva Jardim, não tem como não falar de Marcelo Zelão. Rapaz, eu posso dizer uma coisa? Sim. Eu não sei quais são as minhas redes sociais, as arrobas. Eu acho, do Instagram eu lembro, é Marcelo com 2 L's, Zelão 13. Facebook, eu acho que é Marcelo Zelão. Pera aí, deixa eu ver aqui que eu te digo aqui, eu te acompanho, pô. É isso mesmo, ó. Marcelo Zelão com 2 L's. Isso, no Facebook. No né? Facebook. No Instagram é Marcelo Zelão 13, também com 2 L's. Consegue, vamos lá para nossa técnica. Vai aparecer na tela, olha lá, Marcelo Zelão 13. Isso é no Instagram. Esse é o Instagram. Instagram, @Marcelo Zelão 13. No Facebook, Marcelo Zelão, somente com os 2 L's. Exatamente, viu? Mas é porque tem uma desculpa, eu sou do século passado. Não. Não, mas a galera tá acompanhando ali tuas caminhadas, teus exercícios ali. Rapaz, ele anda demais. Eu vi lá. Eu gosto de Isso. correr. Eu gosto de Pô, correr. agora, hoje, já antes do programa, ele já deu uma caminhada ali naquela beirada do quê? De Rio das Ostras? E das ostras. Caraca, tu já andou aquilo tudo hoje, haja disposição. Eu já corri 2 maratonas de 42 quilômetros e já corri umas 6 ou 7 meias maratonas de 21. Jesus,
Caramba. Eu quero ter essa disposição. Hoje eu estou correndo um pouquinho menos, porque eu estou com meus pés estão machucados. Eu estou passando por um problema chamado fascite plantar. Eita. Dói, mas dói, hein, cara. Pô, então, pra você ver, ele debilitado tá acima Corri de hoje 100%. corri hoje 6 km hoje de manhã. Se tu falasse, David, vai daqui à padaria. Aí você vai. David, ó, pode Você ser vai uma, só pra pode, buscar o dizer, sonho. pode dizer uma coisa pra você? Cara, eu sou muito preguiçoso. Se eu consigo, amigo, você consegue. Que eu duvido que você é mais preguiçoso do que eu. É só que depois que você pega o gosto, é um negócio bom, cara. Sim, dizem que é A bom. sensação que você tem depois de correr é muito gostosa, é muito boa. Dizem que libera aquele hormônio da saciedade, Endorfina, né? né? Isso. É muito bom. é Eu muito bom. comecei a estudar sobre isso aí, eu tô precisando. Uma hora eu encaro essa, eu vou pegar numa reta só, Araruama, eu vou parar lá em Silva Jardim. Eu já corri de Rio Bonito a Silva Jardim, de Silva Jardim a Rio Bonito. Caramba. Só fui, né? E não voltei, né? Mas deu 30 quilômetros. Como eu corri uma maratona de 42, então tá, Foi tá no tranquilo, treino. né? Tranquilo. Agora eu não sei se eu faço de novo, não. Agora o negócio tá complicado. Zelão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios do Canal 10, no programa Tijolada. Foi muito bom ter você aqui e reforço o convite, né, para uma próxima, para a gente tratar um programa só de taxação, só de tributação, Isso aí. nessa parte aí que é complicadíssima, mas tendo uma explicação clara, simples e objetiva, consegue chegar na outra ponta para a galera não ficar perdida, porque tem muita gente que é desligada para essas coisas, sem um mastigado ali, né, Cocão? Fica Verdade. difícil. Porque, E, amigo, se a gente for ouvir o que os mais ricos dizem, a gente aqui está defendendo que cobre mais imposto da gente, porque os coitados lá, tadinhos, eles estão sofrendo muito com esses bilhões aplicados, né, Cocô? É, tão triste. e outro programa também para a gente falar sobre Silva Jardim, sobre toda a região ali. Rapaz, Rio Zelão, Bonito. Rio Bonito, todo mundo conhece o Zelão lá em Araruama, né? Então, fica aqui estendido o convite. Queria agradecer demais. Cocão, tem alguma coisa aí para fechar o programa? Só agradecer o pastor José Melo, que já se foi. E o Zelão, que, pô, deu aula pra gente aqui. Deu aula, foi aula. Muito bom sua participação. E como o David falou, já tá convidado pra próxima. Obrigado. Eu queria falar que o pastor Zé Melo, rapaz, deu até vontade de ir num culto. Deus, ele é bacana Pô, demais. bacana, ele tem uma empatia grande, né, Um cara? alto astral. Olha, pô, vou dizer uma coisa pra você. A gente deve sair bem melhor de um culto dele do que com o jeito que a gente entra, sabia? Verdade. A expectativa é essa. Pois que é, cara, que barato. a alegria que ele repassou aqui, espero que você de casa também tenha sentido. O cara Ele é deixou aqui, ó, seu livro. Eu sei, Tá vou com a levar, dedicatória vou pra você aí, tudo. E é É isso. verdade, pô. Gente, eu queria agradecer também esse espaço, porque é importante também. Para mim, é uma profissão de fé vir falar sobre essas coisas. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um melhor conhecimento, que a gente entenda mais, que a gente faça esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui hoje. E essa é a nossa função, levar mais conhecimento, levar mais ideias, levar mais condições para as pessoas que estão do outro lado. E assim, não me furta discutir sobre nada, entendeu, Cocão? Sim. Certo, David? Pode me perguntar sobre o que quiser, a gente fala de tudo, porque acho que essa é a obrigação do cara que já esteve na política e do homem público. A gente tem que fazer isso. E discutir, procurar caminhos novos e caminhos de desenvolvimento para o nosso país, para a nossa região, para a nossa cidade. E para o nosso estado, bem como vocês disseram aqui, quero agradecer a presença de vocês que nos acompanharam até agora, né? Alô, Marcelo Araújo, ele deu o perdido hoje, deve ter recebido um Recebeu o Pix. Pix. Recebeu um Pix, ele saiu pela tangente. Vamos agradecer a todo mundo nessa última quarta-feira de agosto, até que enfim tá acabando agosto. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Tijolada. Obrigado, valeu! Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O parede passando, levando a moçada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada.